Meus amores, o Sem Censura de hoje é muito, mas muito especial e muito emocionante, gente. Porque a gente vai falar de uma pessoa que foi e ainda é e sempre será pura luz, talento e exemplo. Um furacão chamado Paulo Gustavo, o filho da Dona Déia, pai do Romeu e do Gael e marido do Thales, que fez o Brasil inteirinho rir, chorar, pensar, refletir. Como é que ele fazia isso tão bem, não é, gente? E para falar desse artista genial, eu recebo uma mulher que é uma peça, gente. Eu tô falando dela, a maravilhosa Dona Déia Lúcia. Ai, Dona Déia, amada Lúcia. Essa mulher guerreira que o Brasil todinho aprendeu a amar e que pode bater no peito com orgulho e dizer que é mãe do Paulo Gustavo. Déia, meu amor, olha, eu não sei como te agradecer a sua presença. E essa homenagem linda também pra você, tá? Eu é que agradeço a você essa homenagem pro meu filho. É sua também, que você é essa mãe incrível. Obrigada. Tá, meu amorzinho? Obrigada. E tem mais gente querida na nossa bancada de hoje, como o amigo de adolescência do Paulo e roteirista, Fio Braz. Fio, muito obrigada! Gente, o Fio teve uma parceria linda de vida e de trabalho com o Paulo e vai relembrar esses momentos com a gente aqui. Uma outra amiga muito querida do Paulo e muito importante na vida dele é a atriz maravilhosa que eu amo de paixão, Malu Vale. Maluzinha, linda! A Malu vai contar pra gente alguns momentos preciosos que eles viveram e que estão guardados na memória e no coração dela, obviamente. Tem também uma parceira fiel do Paulo Gustavo, a produtora Beatriz Coelho. Bia, minha xará, amiga desde que ele morava em Niterói e que tem histórias engraçadíssimas e vai contar tudo pra gente. E fechando a nossa bancada como debatedor, o nosso amado e meu grande parceiro, Muca. Obrigada, Muquinha, muito obrigada. Bom, ela é musa inspiradora da trilogia Minha Mãe é uma Peça, um dos maiores sucessos do cinema brasileiro. Por conta da Dona Hermínia, ela conquistou o Brasil e acabou virando uma mãezona para todos nós. Ela é uma mulher de fé, uma avó apaixonada pelos netos Romeu e Gael e dona de um humor, gente, afiadíssimo, que faz todo mundo gargalhar. Déia, minha amada, seja muito bem-vinda, meu amor, que honra! Obrigada pelo convite. Que honra ter você aqui, meu amor. Eu que agradeço, de coração. É o Brasil inteiro que te agradece por tudo que você fez. Agora, me conta uma coisa. Alguma vez passou pela sua cabeça, assim, que você ficaria famosérrezésima no país inteiro? Porque o seu filho resolveu imitar as suas broncas, as broncas que você dava nele? Eu nunca imaginei nada. O Paulo Gustavo um dia falou para mim assim, eu vou escrever uma peça falando de você, assim, de vocês mães malucas. Aí eu debochei dele. Eu falei, como é que você vai escrever uma peça se você foi expulso 2 vezes da escola? Vai escrever como? Ele falou, você vai ver. E aí aconteceu isso tudo. E ele era assim, ele era muito agarrado comigo. Sim. E ele me colocou, foi me colocando. Todo mundo achava, o Brasil inteiro achava que eu era diabética, porque ele falava que eu roubava doce, eu não podia comer doce porque eu era diabética. E eu tinha que... E não é. Claro que não sou diabética. Então, assim, eu não esperava. Mas ele foi conquistando todo mundo com esse jeito dele. E a maneira dele falar, né? Que era uma maneira, assim, muito simples. Sim. Ele tocava nas pessoas, né? Quando ele falava de mim, de mãe, ele estava falando com milhares de outras mães. A mesma coisa, né? E aconteceu isso tudo. Mas vocês são muito parecidos também. Eu acho que... Aliás, eu acho... Queria até te perguntar, porque é um achismo meu, mas eu acho que o humor faz parte do DNA da família, né? É, um pouco. Não é? A família toda tem essa coisa do humor, deve ser... Você nunca me convidou para almoçar na sua casa, Déia? Menina, mas olha só, eu fazia quentinha para me sustentar. Você acha que agora eu quero cozinhar? Não, mas, eu vou te chamar, você vai comigo no restaurante, a gente eu pago vai... a conta. Tá, mas eu quero com a família... Mas me botar para cozinhar. Não. Mas essa coisa do humor de família, né, Cissa? O Paulo, inclusive, cita isso, né? Tem a Inêsa, a Lúcia Helena, né? Suas irmãs. É uma família bem-humorada, é uma família engraçada, Déia? Sempre foi? É uma família engraçada. O pai também é muito engraçado. O Júlio também é engraçado. Ele é engraçado, né? Nas coisas. Ele é tímido, mas ele é muito engraçado também.
Família toda é engraçada. A minha avó, mãe da minha mãe, louca de você fazer xixi nas calças Ai, com gente, ela. que maravilha. Dessa história, todo mundo. Gente, Juju, né? Juju é hilária. A Juju é hilária. a Juju é hilária. O Paulo Gustavo falava que o dia que o Brasil descobrisse Juju, conhecesse Juju, ia dizer que ele era uma fraude. Mas você que engraçado, né? Porque o Paulo é seu filho, portanto, ele é uma continuação sua na vida, mas você também é uma continuação. O Paulo Gustavo está vivo através de você o tempo todo. Isso aí. Não é? Completamente. Porque ele me botou nessa jogada. É. Ele falou de mim. Tudo era tinha a inspiração da mãe maluca, que ele dizia. Benza Aí a Deus. agora o povo acha que eu sou maluca e agora estou trabalhando porque eu sou maluca. Olha que delícia, ganhando dinheiro. E tem uma coisa engraçada que a arte imitou a vida, porque no Minha Mãe, a dona Hermínia passa a fazer um programa de televisão, entrevistar e tal, e agora a Déia agora sou está eu. fazendo É verdade. isso, né? É muito doido isso. Agora me conta assim, o Paulo, quando era garotinho, criança, assim, era um menino rebelde, era um menino levado? Você dava muita bronca nele? Porque ele- Terrível. Nossa Senhora. Phil que sabe, né, Phil? Eu conheci com 15 Como é que você anos. conheceu? Com 15? Com 15 anos. Eu tinha 15, ele tinha 16 para 17. Lá em Niterói. Lá em Vocês se Niterói. conheceram no prédio da avó de vocês, não foi isso? E que a avó de Paulo Gustavo, mãe de Déia, que é a Morava dona no Déia prédio. também, Aham. morava A no avó prédio dele. dos meus avós. E Déia é amiga da minha mãe. É. A família toda já se conhecia, mas eu não conhecia Paulo Gustavo. Mas eu ouvia falar em Paulo Gustavo. Já ouvia falar? Ouvia né? falar Já- bem? Que é maluco. Era O filho assim, de quer ver? ideia, o filho de Isso ideia, aí. o filho de ideia é Filho de ideia- maluco. Filho de ideia botou, descoloriu o cabelo. Botou cabelo de Filho de verde. ideia botou um brinco no nariz. Eram umas coisas Olha lá, assim. agora tá de Agora brinco sou no eu. nariz, velho de brinco no nariz. Ai, Phil. Não é 30 anos atrasado, né, Déia? Mas, e aí eu ficava ouvindo aquilo, eu ficava, meu Deus, quem é esse filho da Déia? Eu já estava louco para conhecer. E aí um dia eu saindo do prédio da minha avó, eu fui abrir a porta assim, a porta abriu. E aí eu dei de cara com o Paulo Gustavo, mas eu não sabia a imagem dele. E aí a gente ficou se olhando assim, aí eu pensei, é o filho da Déia. É. Sem saber que era ele. Sem saber que era Que ele, coisa, hein? mas eu bati o olho e falei, é o filho da Déia. Porque já tinha as descrições todas e tal. Cabelo E aí- verde e tal. e aí depois, Niterói, uma cidade pequena, a gente começou a frequentar os mesmos lugares, amigos em comum. Vocês viram uma boate chamada Caos, que eu Madame sei. Caos, Madame é. Caos. Lembra, E Déia? você nem sabia. Você lembra, Déia, dessa boate? Essa boate, Madame Cal, minha vontade de entrar lá nua, dar na cara de todo mundo. Quer dizer, ela é maluca, coitada. Olha lá. Mas vem cá, Déia, não tem uma história que você invadiu uma boate mesmo? Olha, foi assim, Paulo Gustavo veio para uma... Sabe aquele filho que briga com a mãe, quando a mãe proíbe alguma coisa, vai morar com o pai? Sei. Aí fica com o pai, volta para morar com a Aham, mãe? sei bem. Era assim, até porque a gente morava No mesmo perto. prédio? Não, eu Ah, e não? Júlio, não. O Júlio morava na praia, mas na mesma reta. Se eu Ah, daqui tá. jogasse um aviãozinho, caía lá na... Tudo em Niterói. É, tudo em Niterói. Aí eu chego lá para saber, mas quem tomava conta era eu, né? Claro, mãe. Imagina, eu sabia, o Júlio não gostava muito de admitir que o filho era gay e que o filho era terrível, ele ficava naquela encolha e eu não, quem partia para o ataque era eu. Aí eu cheguei lá na casa de Júlio e falei, Júlio, vamos comigo buscar Paulo Gustavo, que você falou para mim no telefone que ele ia para uma boate, eu já sei qual é a boate. Não vou, não. Aí eu estava com um amigo meu, Mauro. Amigo. Era meu amigo mesmo, tá. trabalhava comigo. Aí eu falei, se fosse namorado, eu falava, eu não tenho namorado há anos. Vamos fazer uma campanha? Vamos fazer a campanha? Vamos. Gente, Dona Déia está solteira, entendeu? Então, por favor, pretendentes, podem mandar aqui para nossa mensagem, Um pra velho gente. de 80 anos. Garotão não quero, não. Cinquentinha, tá Não, bom. que 50 eu não aguento. Até parece. Vai, continua. O Júlio falou, então me dá seu carro. E parti pra boate Leboy aqui no Rio. Copacabana, é. Isso. Aí cheguei lá na porta, um homem, 2x3 de altura e largura. Eu falei, eu vou entrar. Eu vim aqui pegar meu filho. Ah, não, senhora, a senhora não vai entrar. E vai entrar, não vai entrar, vai entrar, não vai entrar. Aí o meu amigo, aí ele falou, deixa o seu amigo entrar. Aí o Mauro entrou. Quando o Mauro entrou na boate, conseguiu ver Paulo Gustavo, ele só fez assim. Aí Paulo Gustavo, mamãe tá lá fora. Imaginou. Veio. Quando ele veio, botei ele dentro do carro.
Era um Fusca amarelo. Ah. Eu ajoelhei no banco da frente, fiz Mauro dirigir. Mauro, eu não vou dirigir. Vai dirigir. Ajoelhei no banco da frente, vim metendo a mão na cara de Paulo Gustavo. E você Ele tava só de fazia camisola, assim, ó. Déia? Você tava de Você camisola? tava de camisola mesmo? E bob no cabelo? Eu não tava de bob no cabelo. Eu tava com a roupa que eu tava em casa, que eu tava pau. Eu queria que Júlio fosse buscar. E é aquela roupa que é igual uma camisola, aquela roupa que você vai, Sei. sem sutiã, bota, fica dentro de casa, igual uma Sei, camisola. sei, claro. Por isso que ele disse, mamãe saiu de camisola. E virou cena do filme. Virou Maravilhoso, cena. maravilhoso. Vim metendo a mão na cara dele. Depois que eu comecei... Passaram-se os anos, eu comecei a ter problema no joelho. Ele dizia, tá vendo? Castigo. Foi aquela ajoelhada, você ficou ajoelhada horas dando De Copacabana até Niterói foi um tempo, né? Metendo, metendo a mão na cara dele. Agora, falando sério, agora assim, o Paulo dizia que a sua abordagem diante da orientação sexual dele foi muito importante Foi para ele tranquila. se tornar o que ele era, né? Você se lembra como é que foi? Como é que Assim, você... porque eu acho... Queria saber Sabe como é o que foi que pela primeira vez que aconteceu? aconteceu esse Aconteceu o assunto. seguinte, eu vi uma foto, eles tiraram uma foto, os primos, todos, e eu vi a foto, quando eu olhei, eu achei que tinha uma coisa esquisita com ele. Eu falei, não, essa foto Tá esquisito. tá esquisita. Comecei a observar meu filho. Então, eu, não sei se eu fui privilegiada ou não, eu comecei a ver que a sexualidade, ela desperta desde criança. Ela vem. Ninguém vira gay. Exato. Ninguém vira sapatão. Não existe isso. E eu tive esse olhar para o meu filho. Eu vi que tinha alguma coisa diferente. Quantos anos ele tinha nessa foto? Na foto ele tinha uns 9 anos, 8 anos. Ele já de perninha cruzada. Aí, assim, eu vi que tinha... Comecei a observar. Aí eu dizia assim, meu Deus, eu tenho que proteger meu filho. E não tinha ninguém, não tinha livro, não tinha palestra, não tinha televisão, não tinha nada. Era a minha intuição e eu pedia Deus para me ajudar. Eu sempre rezei muito. Linda. Você é uma mulher de fé, né? Eu sou uma mulher de eu fé, sei não disso. fico ajoelhada em igreja. Eu já passei por 3 tipos de religião, eu queria sempre me... Tá ligada a Deus, eu pedi, eu tenho que ajudar meu filho. E Juliana também, aí eu vi os dois. A Juliana tinha uma atitude assim, aí eu falei, tá tudo trocado aqui, cara. Mas aí você perguntou pra ele, foi Eu assim? perguntei para ele, cheguei na sala, falei, Paulo Gustavo, diz ele que eu estava com pano de prato. Depois ele me contava aqui, porque... Paulo Gustavo, você é afeminado? Naquela época não tinha a palavra gay, né? Ah. Aí ele olhou para mim e falou, sou, porque ele era atrevido também. Ah, Ele era é. filho de Déia Lúcia. Sou. Aí eu falei, tá, e voltei para a cozinha. Quando eu volto, ele vai atrás e fala assim, tem algum problema? Eu falei, para mim, não. Ai, eu só linda. tenho medo do mundo, mas estou fechada com você, meu filho. Linda Aí você. ele voltou, sentou. Daqui a pouco, eu falei, eu vou fazer outra pergunta. Voltei. Vem cá, mas sua irmã é sapatão. Vamos deixar tudo às claras. Vamos deixar exatamente, Malu. Pronto. E eu nunca tive questão com a sexualidade dos meus filhos. Ele conhece, essa daqui conhece, Malu já conheceu adulto, quem está ouvindo, o provo de... Eu nunca tive essa questão. Eu brigava pelo direito do meu filho ser o quê? Sim. Ele só não podia ser vagabundo, mau caráter, aí era eu mesmo Sim, que outra metia a história. mão na cara. Com certeza, Você, Déia. E não uma é. vez, Compactuo com você. Uma vez você me disse numa entrevista, Déia, que essa sua atitude tinha a ver com uma figura masculina da sua família, que dizia isso, que o que o homem faz na intimidade, deitado, não me interessa, né? Você me falou isso. É, isso. O que ele faz deitado não me interessa. Me interessa ele ser um homem em pé. Exatamente. Entendeu? Eu não me lembro quem foi da minha família, porque a minha cabeça também tá... A minha também. Também tá ruim, minha cabeça tá ruim. Não, todo mundo, não tá? Todo Não, mundo. mas Nesse mundo eles não sabem, tem a minha como. cabeça é meio ruim, não estou fugindo da pergunta, Não, não. entendi. Mas é isso mesmo. O que interessa, deitado, nada interessa pra gente. O que interessa é ser um homem em pé.
É o caráter. Sabe, é o caráter, a exatamente. dignidade. A dignidade, a honestidade. É isso, honestidade. Isso é que me interessava. E que o Paulo era E que esplêndido isso nisso tudo. era o que tinha para dar e vender, Dar né? e vender, Generosidade, amorosidade, honestidade, caráter. Agora, isso que a Déia está contando, eu acho que é muito importante para as mães, que estão mães, pais, nossos telespectadores, como é importante esse carinho, esse amor da mãe para um filho. E esse acolhimento, Esse acolhimento, isso é muito importante. Isso criou uma cumplicidade entre vocês dois que foi pro resto da vida, Pro né? resto da Até vida. o E final. autorizou Paulo Gustavo a ser o que que ele era. era, até É. no sentido de artista Exatamente. também. A Madame Caos, por exemplo, eu lembro assim, eu saía de casa com a roupa, trocava na portaria. É. Porque eu não podia usar as roupas que eu queria Seus usar pais na não minha deixavam, casa. E o Paulo Gustavo, ele ia já com a roupa dele Já mesmo. ia com a roupa. Sim. Pintava o cabelo tudo quanto era É. cor. Gente, isso é amor, pelo amor de Deus, sabe? É tão importante que seja dito, gente. Sabe, essa atitude de paz, preconceito não leva a nada. Mas ele também se escondeu um pouco. Teve uma vez que ele foi para São Francisco, ficou lá na Gandaia e tinha que estudar. Eu só exigia que Não, mas estudasse. você tá- Aí eu fui atrás dele, ele fugiu. Aí falaram para ele, sua mãe tá vindo aí. Aí ele fugia para outro bar. Eu me lembro que teve um bar... Ah, São Francisco não era cidade São dos Estados Unidos, não? Não, Era São Rio de Francisco. Janeiro. Aí na rua... Niterói. Aí eu falei assim, eu vou entrar no banheiro dos homens. Aí o cara para mim, a senhora não pode fazer isso. Eu posso e vou fazer. E entrei e ele não estava lá. Eu falei, eu não quero, me interessa, eu não quero ver ninguém pelado, não. Eu vou entrar. Que Pronto. maravilha. Aí ele já tinha, ó, fugido. Pinoteado, né? Sabe? E avisavam para ele, sua mãe veio aí. Isso porque era dia de semana. Entendeu? Tem que estudar. Claro. Ele não total. adiantava, ele não gostava de estudar. É isso que eu ia perguntar. Foi um bom aluno? Claro que não. Claro que não. Ele foi expulso 2 vezes. Ele estudou numa escola do governo, Sim, que a pública. diretora pública, a diretora era minha amiga. Ah. Ela me ligou e falou, Déia, pelo amor de Deus, tira Paulo Gustavo. Mas é que o Paulo era muito genial. Ele era, e todo mundo Entendeu? Não gostava devia ter saco dele. de E estudar. ele conquistava todo mundo. Do estudo burocrático, É. né? E de repente ele não tinha paciência para aquilo, porque ele estava até à frente. Ele pediu a Bia e pro pai dela tinha uma loja de sapato. Ele foi trabalhar na loja para ganhar dinheiro. Eu li sobre isso, Bia. Me conta essa história. Você conheceu ele nessa época? Pequenininho, vocês crianças. Não. Eu conheci o Paulo em 2001. Ah. Eu já tinha ouvido falar dele também, porque ele era uma figura popular, então todo mundo falava, ele é hilário, ele é engraçadíssimo, coisa e tal. E eu tinha uma amiga, Gabi, eu já conhecia a Juju de vista, de Irmã. festas, E aí a Gabi tinha dito, quando você conhecer o Paulo Gustavo, você vai amar, assim, vai ter tudo a ver. E não deu outra. Pouco tempo depois a gente se encontrou, ela fez uma reuniãozinha na casa dela pra gente ir pra uma noitada, sempre vindo aqui pro Rio, era bunker na época, e aí a gente grudou. Nossa, eu me lembro da banca, eu fui também muito, era ótimo. Ótima. E aí a gente grudou de cara, viramos assim da noite pro dia muitos amigos, Olha lá muito vocês. amigos. Ai, que barato. É. Isso é Paris? Ai, que luxo. Isso já foi em 2019. Essa amizade, mas aí me conta da loja do seu pai. Não, porque então, aí pouco tempo depois, porque isso foi em 2001, Paulo Gustavo entrou na Cal no início de 2002. Aí pouco tempo depois, a gente já amigos, coisa e tal, eu trabalhava na loja do meu pai, e aí ele falou assim, cara, tem como deixar um currículo aí, coisa e tal, para começar a trabalhar? Aí eu falei, claro, me manda, coisa e tal. E a gente começou a trabalhar juntos. E logo depois ele entrou na Cal e começou a fazer Cal. Então ele trabalhava de dia em Niterói, loja de Niterói. E vinha fazer cal aqui em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Exatamente. Tem Tem uma história, que eu quero que você se vai lembrar, que é meio misturada essa história. A cena é a seguinte, vocês dois no estoque da loja, e essa história tem a ver com Malu Vale. Tem. Pois é, como é que é essa história, Bia? Tem, essa história é muito legal, porque a gente se divertia muito na loja, tinha situações hilárias, coisa e tal, mas essa foi uma situação muito especial, porque ele já estava um tempo na Cal, e aí ele já tinha amizade com o Fábio Porchat, com o Marcos Magela, coisa e tal, e aí um dia ele chegou com um projeto que ele ia fazer com o Fábio Porchat, Infraturas. Infraturas maravilhosas. E aí Nem tinha o nome ainda, era só desejo dele. E ele tinha um texto lá.
Aí você imagina a gente trabalhando na loja, né, vendedores, coisa e tal, aquela coisa assim de estoque. Aí ele me chamou para ir pro estoque. Sentamos lá em meio a sapatos, bolsas. Essa cena é muito maneira. Aí ele começou a ler o texto e eu me escangalhei de rir. Tudo no estoque trancado. Aí uma pessoa passando, aí você tem que se desviar, coisa e tal. Que maravilha. E aí ele fazendo já várias observações, coisa e tal. Papai, uau, que massa, que massa. Aí no final que ele leu o texto, ele começou a contar como é que ele e o Fábio iam montar o espetáculo, né? Aí foi quando ele falou, não, e a Malu Vale que vai dirigir. Eu falei, uau, que máximo que ela topou. Vale, que máximo que ela topou. Aí ele falou assim, não, ela ainda não sabe. Eu vou me apresentar a ela, eu vou apresentar o projeto e ela vai topar. E dito e feito. Ele acreditava nele. Ele tinha fé no trabalho dele, ele sabia acreditava. exatamente. Isso eu acho que é uma coisa muito inspiradora, Cissa. Primeiro eu queria falar que eu tô aqui como fã do Paulo Gustavo. Eu falei com o Fio antes da gente estar fazendo aqui a gravação. O Paulo foi o único artista que eu tietei na vida. Eu encontrei o Paulo numa boate, na The Week, pedi uma foto, te mandei essa foto lá atrás. E eu acho que uma coisa muito inspiradora é isso. O Paulo, ele se fez na vida. Sim. Ele não era um cara que tinha uma família de artistas consagrados. Ele foi um cara que correu atrás do sonho dele, foi atrás das ideias, se uniu de pessoas tão talentosas também quanto e conseguiu se fazer e virou essa referência. Mas uma dessas uniões é com o Fio. E eu queria voltar um pouquinho, porque tinha essa fama do Paulo lá, e o filho da Déia, isso, aquilo. Seus pais, você falou que seus pais eram mais assim, né? Como é que foi quando deu esse match entre vocês? Quando vocês viraram grandes amigos, seus pais reagiram bem que você estava colado com o filho da Déia? Reagiram bem. Teve uma época, a gente se conheceu quando eu tinha 15 anos, mas a gente juntou uns anos depois, assim, quando eu tinha uns 18. Paulo Gustavo, eu estava fazendo pré-vestibular, eu acho. O Paulo Gustavo sabia a hora que eu chegava em casa. Ele calculava assim, a hora que o tempo do almoço. Ele me dava o tempo do almoço. Te dava o direito de almoçar. Me dava o direito de almoçar. E interfonava. E aí eu lembro que eu tocava o interfone e minha mãe falava, aposto que é Paulo Gustavo. E era Paulo Gustavo. E ele falava assim, vamos dar uma voltinha na Moreira. Na Moreira, que agora... Que é a Moreira César, que hoje é a rua. Que hoje é a rua Paulo Gustavo. Ele falava essa frase sempre, vamos dar uma voltinha na Moreira. E aí a gente saía pedindo cigarro para as pessoas, porque a gente não tinha dinheiro para comprar cigarro. E aí? Aí a gente ficava tentando adivinhar a cara de quem ia dar o cigarro. Entendeu? A gente ficava assim, aquela ali tá com cara de que eu não sei o que, não sei o que lá. Enfim, e a gente ficava na rua assim, observando as pessoas, né? Inventando história, rindo das coisas. Mas a gente não falava aí nessa época de escrever, ele nem falava muito de ser ator nessa época. Muito antes da muito Carla e tal. antes. Mas depois, mais pra frente, o Paulo Gustavo, ele inventou que eu escrevia. Como assim ele veio? Ele inventou. Eu fazia letras, eu estudava letras. Aham. Mas assim, eu não estudava letras para ser escritor. Eu estudava letras porque eu gostava de literatura, queria estudar letras. Mas o Paulo Gustavo começou a falar assim para as pessoas, Fio escreve super bem, Fio arrasa. Dessa, tá vendo? Juro. É família E eu de ficava loucos. assim, eu nunca tinha escrito nada. Mas eu contava história bem, eu acho que era isso, entendeu? Eu tinha uma narrativa, assim, um jeitinho de falar as coisas. Acho que é daí que ele tirou. Mas ele começou a falar para as pessoas, então, ele inventou essa vontade dele de juntar pessoas que ele sabia que seria importante para ele chegar onde ele queria chegar, né? Um grupo de artistas e tal. Eu entrei nesse bolo aí, eu fui Ele tinha uma inventado. visão, né? O Paulo tinha uma Ele visão. enxergava Ele as enxergava as pessoas. pessoas. Ele tinha uma, Sensibilidade, né? Tinha uma enxergava o história talento muito das engraçada pessoas. de Fio e ele. Ah. Não sei se Fio vai lembrar disso, eu me lembrei disso agora. A Beth, a mãe de Fio, assim, ela achava, ela tinha o filho, assim, na maior, porque era um filho que sempre estudou. Ele fez concurso, ele passou de primeira, ele dava aula. Filho Foi no certinho. Joaquim Távora? Foi, no Joaquim Távora, aquela coisa toda. E aí Paulo Gustavo dizia, não, você vai escrever minhas peças, você vai escrever não sei o quê. Aí o menino encontra com Beth na esquina do supermercado. Vem Beth toda... Beth é mãe de Fio, Mãe amor. dele. Ah. Odeia. Agora você vê, o Fio vai deixar de trabalhar, vai só escrever, odeia. Ela não conseguia falar, ela nervosa. Ela Eu ia nervosa largar e o ela é estado, bem gaga. entendeu? E aí ela ficava, odeia. Calma, Beth, olha só. Um professor, se ele ganhar
Ela preocupada com o futuro financeiro Mas do ele filho. ia largar o trabalhar. Estado pra Trocar uma estabilidade, Paulo né? Gustavo estava desencaminhando o filme. Na minha época, você trabalhar no Estado era o máximo, era como se você fosse presidente do Brasil, né? Aí o filme vai ter que parar a ideia. Eu falei, Beth, calma, olha só, seu filho vai ganhar, ele vai... eu nem tinha conversado com ele. Ele vai trancar a matrícula, ele não vai perder o emprego. Vai trancar a matrícula. Aí ele vai escrever junto com o Paulo Gustavo lá, Paulo estava falando as maluquices, e ele vai escrever aquela coisa linda, as coisas que ele faz. Ele vai ganhar num ano o que ele ganharia em 3 anos. Cara, né? Você é demais. Olha que Fica espetáculo. calma, Beth, seu filho é o máximo. E ela acalmou? Aí ela... Não, ela não acalmou. Nunca Elas não mas- acalmam nunca. assim. Mas ela não acalmou, mas ela escutou. Não, mas você eu falou muito falar. bem. E você falou a mais pura verdade. A gente tem até um VT aqui que eu quero conversar com você, Malu, mas vamos ver o VT antes? por Vamos. favor? Em 2007, o Paulo Gustavo esteve aqui no Sem Censura. Olha só, contando como é que surgiu a trilogia da Dona Emília. O texto é assim, eu tava até falando com ele, que ele conhece o pessoal do Surto, eu comecei fazendo no Surto, né? Então, assim, quando o pessoal Wendel, todo mundo me convidou, eu tinha a Samantha Schmutz, que é uma amiga minha de Niterói, ela falou, Paulo Gustavo, por que você não faz A aquela... Samanta que faz o Juninho. É, que faz o Juninho. Ah, mas veio aqui outro dia, eu não conhecia, adorei. Ah, ela é maravilhosa. Você também é de Niterói? Também sou de Niterói. E aí ela falou assim, por que você não faz a mãe? Que você brinca com a sua mãe, você imita muito. E aí eu falei, é uma. E a gente pensou rapidinho numa cena, que é a cena do teste, que tem no meio do espetáculo, ela vai atrás da filha, tá. porque a filha vai fazer teatro, e é uma carreira que ela não quer que a filha continue. E aí a gente criou essa ceninha e eu fiz no Surto. Aí depois, quando acabou o Surto, eu fiz Infraturas, que foi um outro espetáculo que eu fiz, com a direção da Malu Vale e com o Fábio Porchat, que também escreve pro Zorra e também é do Zorra. E aí depois, quando parei o Infraturas, o pessoal falou, poxa, monta o monólogo daquela mãe que você fazia no Surto, que era hilária e tal. E aí eu resolvi escrever. Aí eu passei a observar, a minha peça eu criei na minha casa, né? Porque minha mãe é totalmente, tudo que eu falo na peça, minha mãe fala. E depois eu fui descobrir que toda mãe fala. Outro dia uma senhora virou pra mim na porta, e quando eu tiro a peruca no final, o pessoal fica meio assim, né? Porque eu tô de mulher, maquiado, com peruca, e de repente eu tô careca, o pessoal leva um choque. Aí outro dia a senhorinha virou pra mim na porta do shopping da Gávea e falou assim, você que é o menino que faz minha mãe uma peça? Aí eu falei, sou. Aí ela... Muito melhor de mulher. Muito melhor. Acabou comigo. Acabou. Culhambou. Ai, que maravilha! Olha que homenagem, tá vendo, Deia? Agora, me conta como é que quando você viu pela primeira vez a Dona Emília, você se reconheceu? Meu Deus. Eu me reconheci. Ah, que maravilha! Falei, Jesus do céu, Paulo Gustavo, isso não vai ser sucesso, não. E arrebentou. E arrebentou. E é um clássico, É um clássico, é um clássico. Maluzinha, como é que foi essa história aí? Ele te chamou pra dirigir, você já conhecia, como é que foi? Eu conheci, quem me apresentou foi a Samantha, a gente Aham. fazia uma musical junto. E aí ele ficou atrás de mim para me mostrar. Eu e um amigo, a gente faz cal, quer te mostrar. E eu falava, me dá para ler. Não, a gente quer mostrar. Estava fazendo Senhora do Destino na época. Sim. Aí tanto ele fez, ficou de ventosa atrás de mim, que um dia eu falei, tá bom, vou lá ver. Eu ia indicar alguém para dirigir. Aí cheguei, os dois estavam lá no... Os dois Porchat e ele? Porchat e ele me esperando na casa da tia do Fábio. Subi, eles nervosíssimos, com um cafezinho, não sei o quê. Sentei, a gente vai fazer 4. Aí eu pensei, ai, meu Deus, 4? Se isso não for bom, como é que é a comédia? Aí sentei, quando eles começaram, eu fiquei igual um poodle. Falei, quem vai dirigir isso? Sou eu. E eu comecei a rir, eu não sou fácil para rir. Eu comecei a rir, aí eles se empolgaram, fizeram os 4, eu veria mais ali. E aí fomos para essa produção do que esse nome que a gente inventou junto. Qual é o nome? Infraturas é um nome que não existe. A gente inventou ali com as maluquices dos 3. E não tinha dinheiro nenhum, isso a gente ensaiava na minha casa, até eu acabar a novela e poder estrear, que eu acho que foi 10 de maio também que a gente estreou. A gente está vendo imagens da peça, É. lá, os dois. Com... Gente, Quem deu essas imagens? eu não sei. Ah, eu quero descobrir, imagens da porque eu não internet. tenho. Isso é relíquia. Isso é Isso é maravilhoso. A gente achou na Pô, internet. maravilhoso. Isso foi lá no Cândido Mendes. Isso foi- a o gente não Flamengo. tinha, a gente fez com R$7 mil na época, não tinha dinheiro nenhum. Eu lembro que o Paulo queria, isso as pessoas morriam de rir. O Paulo queria botar peruca. Eu falei, não.
eu quero que as pessoas conheçam o diamante bruto. Então, botou um brinco, botou uma bolsa, é mulher. Sim. Né? E não precisa, tinha nem dinheiro claro. para fazer isso, né? E era assim, na estreia, eu lembro que a Lolô estava do meu lado. Perissé. Fui a primeira amiga da Lolô, ela fez cal comigo lá atrás. E eu na escada, porque lotou. Eu estava bombada, a Senhora do Destino. Quando o Paulo abriu a boca, a Lolô virou para mim e falou, bom ele, hein? Ela sacou no ato. Na hora, claro, um lógico. comediante reconhece o outro, né? E dali foi embora e nos tornamos melhores amigos, referência dele. Depois ele virou referência para mim, a maneira dele ver a vida, de ver o mercado, ser gregário como eu Sim. sou também. Sim. E uma história inteira. E essa, assim, não, e essa trilogia da Minha Mãe é uma Peça é uma coisa incrível, porque na realidade você escreveu um sketch, mas foram só, sei lá, 15 minutos, né? O resto foi ele mesmo, né, que escreveu. O primeiro sketch foi eu, ele e Samantha. Não, mas eu digo assim, o resto todo, toda A peça. A Sim. peça foi ele, né, Fio? Eu dei umas colaboradas, assim. Eu na época, estava trabalhando muito, e aí ele me chamou para escrever com ele. Eu não conseguia atender tanto a demanda dele. E aí eu lembro que eu escrevi umas coisas assim, mandei para ele, ele falou assim... Isso está muito literário. É mais, tipo assim, bagunçado, não sei o quê. E aí ele foi e fez. Ele foi trazendo as pessoas, né? Ele foi os amigos, trazendo as pessoas. Ele ia reconhecendo aonde dava, aonde acontecia e trazendo as pessoas. Ele era um visionário, né? O Paulo estava à frente, É como aconteceu com Bia. A Bia escreve maravilhosamente bem. Então, tudo que ele queria escrever de bonito, a Bia fazia o texto. É que depois eu me tornei assessora de imprensa dele. Sei, Aí eu fui trabalhar com ele. Trabalhei com produção também. Mas escrevia também. Às vezes ele queria, né, ajudar a escrever um post, algumas coisas assim, fazer releases, entendi. Um etc. agradecimento, uma coisa. E aí eu colaborava. Agora ela faz pra mim. Então, tá vendo? Continua. Em vez de ser mãe pra filha, é de filho pra mãe. Agora, Fio, quando você olha assim, né? A gente está falando da peça ainda, não estamos nem falando do cinema, né? Mas quando você olha para essa trajetória, esse espetáculo Minha Mãe é uma Peça, que começou numa sala pequena, virou um fenômeno, lotava ginásios, enfim, no Brasil inteiro. A que você atribui exatamente esse caráter que ele deu? Porque quando eu fui assistir, eu levei minha mãe para assistir. E minha mãe, diretor, vou falar um palavrão, você bota um pi. Minha mãe, quando no primeiro texto que ele deu, a primeira sacaneada que ele deu, ela falou assim, que filho da p... Porque ela percebeu que era sobre ela. Era uma coisa sobre o Nescau na caneca, que fica duro, depois eu perco o dedo. E ela deu uma gargalhada, enfim, minha mãe também é ruim de rir. Eu acho que foi exatamente, eu queria te ouvir sobre isso, porque eu acho que foi esse tom universal que ele deu para essa mulher, né, que ele levou para o palco. A gente falou do que a gente vivia, né? A gente falou do que passava dentro de casa, assim. Eu acho que uma palavra assim, que norteou muito tudo que a gente fez é a identificação. A gente buscava muito assim, a identificação das pessoas. Né? E o Paulo Gustavo, com Minha Mãe é uma Peça, foi o que ele conseguiu muito. Né? As pessoas se identificaram, reconheceram. Ou reconheceram a própria mãe, ou tem uma vizinha que é assim, ou uma tia que é assim. A própria Todo mãe mundo, se reconheceu ali, né? A própria mãe se Exatamente, reconhecia. claro. E uma coisa que eu acho também, o Paulo não tinha persona. O Paulo era ele exatamente, direto. Então, eu acho que isso, tanto no cinema, quanto no teatro, quanto pessoalmente, as pessoas viam uma pessoa de verdade. Muito autêntico. Muito autêntico. Muito. E eu acho que isso aproximava muito as pessoas. certeza. Né? Por isso que você ficou tão ele não te chamou Pra festa. na festa. Pô, eu conheço ele. E vai ter que ter um pi essa também. história, não, que pode. Agora, sem censura. Essa história, Minha Mãe é uma Peça, foi parar no cinema e virou uma trilogia. Assim, eu acho que é uma das maiores bilheterias do cinema. A maior. A maior. A né? maior. Da O 3 é a história do maior. cinema. Cara, é incrível. Agora, depois, Malu fez também como atriz, não As fez? três. As três, né, Maluzinha? As três. A primeira tinha a tal Dona Lourdes, que dava um pum, e tinha a síndica, que era maior o personagem. Ele falou, olha... A Dona Lourdes dá um pum, dá um peido, não sei se você vai gostar. A outra é maior. Eu falei, quero Dona Lourdes. Claro! E toda vez porque, obviamente, a gente fazendo a cena não tinha o pum, mas toda vez que eu gritava, Wesley, ele ria. E aí parava, a gente gravou, a gente rodou muitas vezes. É o William. O William. O William, não é o Wesley. Não é o Wesley. Mas no filme era o Wesley. O Wesley, era o Wesley. Na vida é o William, mas no filme No era o filme Wesley. era o Wesley. O Wesley Ele ficou esse com meu- medo de o William não gostar. Com esse gogó. E botou o Wesley.
Eu gritava, Wesley, e ele ria. A gente, aliás, ria muito e parava, eu ria muito. E a cada Wesley era um pum. Aí botava um pouco. Só que quando eu gritava, ele ria, parava, começava tudo de Gente, novo. isso é genial. Wesley! Não, e era demais. E muitas cenas que de fato aconteceram, né, dona Déia? Tem a história da visita que pediu um copo de vinho, né? Conta essa história, a senhora lembra? Como é que é? No 3, né? No filme Eu 3, nunca né? tive dinheiro. Eu era dura. E quando chegava alguém na minha casa que ia tomar vinho, eu dizia, que merda, onde vou botar Onde é que essa... eu vou botar? vinho, me diz. Taça, nem pensar. Não, que taça? Que taça? Menina, taça era uma coisa... Aí era num copo normal. Aham. Aí eu botei um copo. Esse é o copo? Eu falei, é o copo do vinho. Aí ele já fez a brincadeira, dizendo, virou no copo, virou copo do vinho. Entendeu? Mas isso já ele esticando para fazer graça. E as suas irmãs são retratadas no filme também? Tudo verdade. Tudo verdade, Tudo né? verdade. Tudo verdade, ó. Eu acho Uma que mora em ele Nova deu York, voz um era a pouco. Patrícia Travassos, é a Lucelena que mora. A Lucelena, minha irmã, mora em Nova York. Um beijo, querida. Ela tá toda feliz. Lucelena, um beijo. Ficou Mua. nervosa com aquele presidente maravilhoso, mas vendeu a casa, que ela morava em Nova York, 2 andares, aí ela ficou com medo, porque velha e gorda, que nem eu, ela é mais. Aí descer a escada é um perigo. Vendeu, comprou uma casa linda na Flórida, vai se mudar agora, já pegou. Toda feliz, E a graças a Iesa? Deus. Iesa, então, a Iesa mora, tá casada, tudo direitinho, com o João Marcelo, o filho João Marcelo, tudo bem. E qual que pega os seus potes e não devolve? A Iesa, que pega os potes, mas agora não dou mais nada. Acabou. Agora não dou, vai tudo naquelas coisas de plástico. A minha secretária, quando foi trabalhar comigo, a Lourdes, depois, dona Dé, por que a senhora guarda essas coisas quando vem de mercado? Não Sei, vem de sei, mercado? sei. Guarda aí, porque se precisar, dá pra É essa alguém. que vai pra É Iesa. esse que vai. É essa que vai pra Eu Iesa. sou virginiana, com Toda ascendente virgem. organizadinha. Agora que eu tô velha, tô ficando meio esclerosada, Não agora tá eu tô... nada. Tá nada. Mas eu, assim, eu era toda... Olha, a gente vai pro intervalo rapidinho, depois eu quero falar do filho da mãe. Nos palcos, você e ele. Gente, a gente vai dar uma paradinha rapidinha nesse programa em homenagem ao maravilhoso, icônico, amor da vida, Paulo Gustavo. E a gente volta já já com histórias com o Phil Braz, esse amigão da adolescência, com essa bancada Malu Vale, a Bia e a incrível, maravilhosa Déia. A gente volta já já. Beijos. Mua! E a gente está de volta com o nosso tributo em homenagem ao gênio do humor, Paulo Gustavo. Que pessoa incrível, gente. E aqui a Déia, Lúcia. Meu amor, depois eu quero saber como é que foi o espetáculo que vocês fizeram juntos, que era maravilhoso, Filho da Mãe. Foi criado para celebrar você e a sua força feminina. Mas como é que foi estar no mesmo palco, dividir o palco ao lado do Paulo? Ai, gente, eu fugia dele, né? Eu fugia de... Eu estava no palco. Jura? O Paulo Gustavo, a coisa começou assim. Paulo Gustavo chegou lá em casa e falou, mãe, cadê seus cadernos de música? Porque eu cantei na noite. cantava na noite, Cantei né? na noite. Aí foi selecionando, mas o quê? Você vai fazer um show comigo? Eu falei, não vou. Não vou. Não vai. Eu não vou, Paulo. Vai e vai. Pronto. E foi pegando, selecionou as músicas lá que ele queria. Bom, enfim, aí fomos ensaiar. Só que o Paulo Gustavo, Bia, participou disso desde o primeiro dia. O Paulo Gustavo é uma pessoa que ele é assim, ele tem um respeito ao público, né, Bia? Então, por exemplo, ele microfonava, né, para poder o som. Aí ele ficava, ele ia, descia do palco, ele andava no coisa, ele ia lá no último andar do balcão. Do coisa lá para ver se estava falando direito. Ele ficava horas, aí ele depois queria falar junto comigo, era um porre, eu não aguentava aquilo. Aí eu já chegava e falava assim, gente, ó, eu vou, bota aqui, botava tudo, tá tudo certo, tá tudo certo. Falei, ó, Tim Maia tá chegando aí. Eu vou ter apelido de Tim Maia. Eu fugia dele, só até a hora de chegar. Mas foi de uma emoção muito Posso grande, imaginar. porque ele era um cara espirituoso, não tinha texto.
O texto da gente não teve nada decorado. Era improviso? Aquilo foi assim. Fomos ensaiar a música lá com o Zé Ricardo, Sim, né? querido Zé Ricardo, Isso. é. Aí estamos lá, todo mundo, os meninos não conheciam ninguém, primeiro dia, prazer. Aí daqui a pouco, menina, no segundo ou terceiro ensaio, Paulo Gustavo vira para um cara do violão e fala assim, dá o tom aí, viado. Tudo ele falava assim, viado. Aí eu falei assim, que isso, Paulo Gustavo? Ele falou, que isso, o quê? Chamar os outros de viado. Aí ele falou... Fala, Dé. Aí ele começava a me sacanear por causa disso. Você, ué, mãe, que não sei o que lá. Aí eu dizia, não faz isso, Paulo Gustavo. O cara gostou, olha lá. Aí ele começou a mexer com todo mundo. Aí chegou no Não, ele perguntou quem disse que ele é viado, não teve essa história? Quem disse que ele... É porque tem coisas que eu esqueço um pouco. Quem disse? Aí eu falei, como é que foi, filho? Você falou, eu sei, que eu já peguei todos aqui. Aí eu fiz isso, exatamente, queria me lembrar disso. Aí eu falei pra ele, eu sei. Como é que você sabe? Porque eu peguei todos. Aí ele vira pra um deles, gordo, que nem eu, que sou cara mais gordo que eu, fiz assim, até ele... Aí eu falei, ele não, por causa de logística. E aí isso entrava pro Aí espetáculo. fui entrando pro espetáculo. Aí ele anotava, Zé Ricardo dizia, não, essa é ótima, essa tem que estar no espetáculo. Então o espetáculo foi assim, os ensaios a gente ia criando o que a gente ia falar. Porque eu falei, eu não decoro nada, Paulo, sabe? Eu não consigo decorar. Mas isso que era genial, porque era uma coisa de improviso Não, de vocês e aí dois. ficou Era a vida viva. real no palco, né? Era uma coisa viva. Exatamente. E a gente ia falando, fazia brincadeira no palco, né, Bia? Tinha o corpo, eu lembrava qual era. Mas às vezes acontecia algumas coisas que mudava a piada. Mas aí- eu me lembro dele falar, cara, mamãe é ótima atriz, sabia? Ai, Ele falava, tá mamãe vendo? faz tudo direitinho, tudo que eu combinar com ela ali, que a gente combina. Você nunca ela me faz. contou isso, hein, Fio? Pra eu guardou ficar pra contar. grossa. Guardou porque eu pra lembrei dar aqui, censura. você- Guardou pra Mas dar... eu lembrei agora, ouvindo você falar, porque ele falava isso. Ele falava que era ótimo, que você fazia tudo direitinho, que você dava deixa, que você era engraçada. E vocês faziam sempre E a igual gente mesmo. fazia, fez um ano E todo. depois virou até filme, depois, não foi? Não. Aí, Um documentário, foi um fez documentário documentário. pro streaming, exatamente, né? Ele já estava registrando tudo com essa É, ideia já de tinha depois uma fazer fazenda, alguma coisa com viajava aquele com material. E Fio, me conta assim, eu queria que você me contasse mais como é que era trabalhar com ele, escrever pra ele. Cara, era muito artesanal, né? É. Paulo Gustavo gostava de informalidade. A gente Tomar quando- um vinho. Não, tem uma frase assim que ele falava muito quando a gente foi fazer. As primeiras coisas que a gente fez, ele falava assim: ele ia lá para casa, ele ficava em pé, e eu sentado no computador, aí ele falava alguma coisa, aí eu falava alguma coisa em cima do que ele falou, ia anotando e tal. Aí depois, nos projetos depois, ele falava assim, não, Fio, a gente tem que fazer igual que a gente fazia antigamente. Eu fico em pé na sua casa, bebendo Coca-Cola, falando merda, e você vai anotando. Essa era quase assim, o modo de trabalho dele era ficar em pé, bebendo Coca-Cola, falando merda. Não, porque ele não sentava, né, Fio? Porque não sentava, Ele porque não ele sentava. agitado. Não, ele andava pela casa toda, por isso que ele queria ter uma casa grande. Ele andava aquela sala dele inteira. E teve um espetáculo Hiperativo, o espetáculo que teve, maravilhoso. Mas, Fio, me conta, mas como é que era essa cronologia? Vamos lá de novo. Surto, depois foi Infraturas, e depois Minha Mãe é uma Peça, teatro, sucesso. é. E o sucesso do cinema, como é que foi? Você participou, né? Sim, sim, 1, sim. 2 e 3, né? Então, o Paulo Gustavo fez o Divã, da Lília Sim, Cabral, que era uma sim. peça de teatro que também virou filme. Foi. Ele era o cara. Renê. E ele fez o Renê, né, no filme. E aí lá ele Mas conheceu o Divã a Yafa. era um texto da Marta Medeiros, Da né? Marta Medeiros, Isso. isso. E aí no teatro era a Lília Cabral, mas depois isso foi pro cinema. E aí surgiu esse personagem do cabeleireiro que ele fazia. E aí ali ele conheceu a Picota, Yafa. como é que era? Repica, Era maravilhosa Renê. aquela cena. E aí, ali ele começou a cantar a Yafa, assim, ó, minha peça também dá para fazer um filme. E aí começou a ventilar essa ideia, e aí ela comprou essa ideia, e aí a gente escreveu
Tem uma história assim, um dia o Paulo Gustavo me ligou, ele começou a falar esse negócio de fazer um filme, mas não era nada muito concreto. Aí um dia ele me ligou e falou assim, Felipe, olha só, cinema é o seguinte, a gente tem que escrever o roteiro, e aí bota na lei, e aí a lei é aprovada no final do ano, aí capta no outro ano e filma no outro. Se a gente não fizer isso agora, tipo assim, vai demorar muitos anos para isso acontecer, então a gente tem que fazer. E aí tinha uma coisa assim, tinha um mês e pouquinho, para entregar o roteiro, para botar lá no edital. E aí a IAFA virou para ele e falou assim, Paulo, eu acho que assim, vocês não vão conseguir fazer o roteiro em um mês. Acho que ninguém consegue, mas assim, se vocês conseguirem, eu vou adorar. E aí a gente se enfurnou. E a gente fez o roteiro em um mês. Que barato! E aí a gente foi ler para a IAFA, a mesma coisa. Paulo Gustavo IAFA Brits, produtora, IAFA né? Brits, produtora. Paulo Gustavo não gostava de mandar texto. Ele gostava de fazer. Fazer a cena, né? Ele falava, não, porque se você ler, você não vai rir. Você vai achar que não tem graça. Tem que ver eu fazendo. E é verdade. E aí a fazendo, gente foi para o escritório da IAFA. Ele falou, eu vou ler a Dona Hermínia e você lê todos os outros personagens. Você, filho? Eu. Chegou lá, ele saiu lendo todos. Ele leu todos. Ele leu a Hermínia, a Iesa, ele leu o roteiro inteiro. E ficou eu vendo ele fazer e a IAFA lá também. Quando acabou, a IAFA virou e falou assim, vocês conseguiram. Ai, que barato. Temos um filme. Arrepiei. E aí ela ligou para o Montenegro, que era empresário de Paulo Gustavo na época, e falou assim, acabam de nascer 2 estrelas do cinema nacional aqui nessa sala. Outro dia eu perguntei para ela, você lembra que você falou isso? Premonitória. Fiquei com medo, tá louco. Ela falou, lembro. E aí, mas foi assim, foi essa coisa artesanal, a gente entregou esse primeiro roteiro, aí ela botou depois, a gente retrabalhou ele, mas foi assim. Não, e é uma loucura, porque foram mais de 23 milhões de pessoas que assistiram os 23 milhões é muita gente, Daí. E esse primeiro já Todo foi mundo foi te determinante, ver. né, Cissa, para o E sucesso eu da falava trilogia, pra ele porque assim, assim, foi tão arrebatador o primeiro filme, embora não tenha tido a maior bilheteria da Sim, trilogia, mas foi um que foi o que sucesso. garantiu, que possibilitou exatamente, os outros tudo. atores. Quando eu li o roteiro, eu falei, vocês vão fazer um baita sucesso. Isso aí Mas vai ser 5 milhões. E foi. Eu não lembro se você lembra, Deia. A gente assistiu um primeiro corte do filme e aí Paulo Gustavo implorou para a IAFA se podia levar para mostrar para a Deia. E aí ela, desesperada, pelo amor de Deus, leva-me atrás de volta e tal. Aí a gente foi para sua casa, eu e ele. Aí você assistiu o filme. Quando acabou, ela falou assim, ai, não sei não, Paulo Gustavo. Isso aí tá muito doido. Tá parecendo esses filmes de Almodóvar. Eu ainda falei pra ela, amor, mas se tira Então tá muito bom, né? Então, tá maravilhoso. E Cissa, tinha uma coisa, quando só tinha peça, um órgão, um crítico lá, falou, essa mãe não existe. Ó, tá vendo, Deia, como é que Aí é? o filme veio e ainda no final tinha a própria Deia no final, né? Sim. Então, como o Paulo dizia, foi um tapa na cara mesmo, né? Como é que essa mãe não existe? Olha ela aí. Ele me botava, além de falar de mim, me botava pra cantar no final. O Maravilhoso. Zé Ricardo fez a música A Minha Mãe é uma peça de verdade. Aí não sei o quê, aí um dia ele falando, discutindo comigo, eu falei, cala sua boca que eu não ganho um tostão desse filme. Ele não te dava Eu não um ganhei. tostão? Aí ele olhou pra mim e falou, pega sua bolsa. Aí eu falei, vai botar um dinheiro aqui. Quando eu abri a bolsa, ele falou, tira aí o talão de cheque. Aí eu olhei, eu fazia tudo por ele. Eu tinha cartão dele, eu tinha conta conjunta com ele. Você tinha tudo, então você Eu tinha... tinha, mas eu não pegava um tostão. Não, mas você tinha... Eu sacaneava porque eu queria um salário. Sim, claro, Pra claro. poder chamar Merecido, de meu. tá? De É. Aí ele falava... Mas também tudo ele tinha uma coisa, né? Eu tinha o cartão, eu tinha o talão de cheque que ele me botava para trabalhar para ele. Mãe, precisa ir lá em São Paulo para fazer não sei o quê. A mamãe ia. Era uma loucura a minha vida, entendeu? Mas ele era essa pessoa. Nossa, aqui nessa mesa tem as 2 pessoas, as 3, os 2 de Niterói que ele amava. Ficou com ele até o último dia da vida dele. Sim. Bia ficou com a gente, o filho da mãe inteiro. Dormia peça inteira, né, toda, Biazinha? a peça inteira. E Malu, que continuou a amizade com ele. Fez os 3 filmes. Os 3 filmes. Agora, eu, por exemplo, Cissa, eu tenho uma
uma dorzinha, assim, de nunca ter contracenado com o Paulo. Eu Era era muito amiga maravilhoso. dele também, mas trabalhar com ele, contracenar com ele... Nossa, deve ser uma- maravilhoso, maravilhoso, de improvisar, de tudo. A gente juntos era muito bom de ver, né? Agora, o problema é que eu ria. Ele ria, eu ria. Então, eu rio, eu choro. Aí borra a maquiagem, aí tem que parar. Mas isso a gente... Mas eu sinto, assim, uma coisa dele ser muito generoso, né? Muito, com o e parceiro, ele ria. contracena, O na realidade. Paulo, ele ria da gente, ele ria de você. Ele não tinha preocupação, ele não tinha disputa, sabe? Então, por exemplo, no Vai Que Cola, eu falava uma coisa, ele ria, ele falava, fala isso, que isso é bom. Ele estimulava, Sim, sim, ele sim. estimulava Ele passava você. piada pro outro. Passava piada para o Isso outro. é dos grandes, E é. ria muito de mim. Eu sempre falava, quando estava ele e Fio, eu falava, gente, cadê o dinheiro que eu não estou ganhando? Porque eles morriam de rir de mim até hoje. Eu sou meio pele. Mas, nossa, trabalhar com o Paulo era um sonho. Tanto que o último que ele fez para a TV Globo, ele falou, olha, Fio, acho que me falou, uma cena não é muito grande, é uma cena só. Não sei se você vai querer. Lógico que eu vou querer. Já soltei um pum. Pelo amor de Deus, já fiz um pum. Comecei com um pum. Não é? Né? Agora aí- tem fala até, né? E foi a última vez que a gente trabalhou, a última coisa que ele fez, né? É, foi. Então, lindo, mas- lindo. É muito curiosa essa trajetória, né, Bia? Porque, assim, o Paulo é esse cara que apostou no teatro, surgiu no teatro, já surgiu como esse fenômeno com Minha Mãe é uma Peça, foi para o cinema, e ele fez na TV aberta, que até então era o grande veículo para revelar talentos, né, e tornar pessoas muito populares, sobretudo na comédia. Ele fez participações menores na TV aberta. Ele fez uma coisa no Sítio do Pica-Pau Amarelo, depois ele fez uma coisa no Zorra. Sim. E o último trabalho dele acabou sendo um especial, a gente vai falar depois, na TV Globo, né? É curioso como ele conseguiu construir essa trajetória sendo um homem do teatro, do cinema e também, claro, do Multishow, dos programas das comédias que ele fazia lá. Mas eu estava até falando isso com o Felipe outro dia, que a gente tem trocado muito. E isso aí era uma atenção, era um cuidado que ele tinha. O Paulo Gustavo, ele ao mesmo tempo que ele era esse cara ansioso, hiperativo, coisa e tal, mas com relação ao que ele queria, a carreira dele, ele tinha muito cuidado. Ele nunca quis se arvorar ou cair em casca de banana. Porque quando ele Sim. fez o sucesso de Minha Mãe é uma Peça, claro que logo começaram a chegar alguns convites. Mas ele estudava, entendeu? Ele queria fazer uma carreira consistente, ele queria ser um grande artista. Estratégia, né? Ele falava muito Ele queria, estratégia de ele carreira. pensava longe. Então, assim, às vezes vem um convite, de repente você fazer aquela ponta do mordomo gay, não sei, nada Não. contra, mas assim, não, Sim, mas- não é isso, entendeu? Ele queria mais. Então ele fez essa costura. Ele- e o, ele- e o primeiro programa de televisão que ele fez, que foi com o Fio, né, o 220, foi toda essa costura. E eu acho legal falar também do Paulo, e o Fio desenvolve, é que tudo ele... Essa junção, essa confluência de ser um artista genial e também ser o maior empresário dele mesmo, Isso aí. de pensar assim, estratégia, isso é muito raro. Porque, em geral, o cara é um baita artista, Sim, mas não, tem esse Ele lado tinha mais... as duas. Ele tinha as duas Ele coisas, tinha né? as duas. E a paixão dele era o teatro. E a paixão dele era o o teatro. teatro. Então, assim, essa construção desse projeto do 220, então, como ele foi construindo com o Felipe e pediu reunião lá no Multishow, voltava. O Multishow, na época, era um programa substantivamente de música, Pois não é. tinha humor. Humor, foi o Paulo Gustavo que introduziu o Ele humor. Foi, Acho que e aí mudou a cara do Multishow. mudou a cara do totalmente, Multishow. exatamente. E ele foi fazendo essa costura fina. Então, ele tinha uma inteligência raríssima. Ele tinha uma inteligência raríssima e uma clareza do que ele queria, né? Sim, isso aí. Ele sabia o que ele queria. Sim. Ele né? não queria nada efêmero. É, ele sabia que ele exatamente. queria chegar lá. E ele conseguiu. E né? é Conseguiu curioso, total. porque com A gente 200 está vendo imagens, olha, do 220, gente. Era gente. isso que eu ia falar. Eu amo a Ah, feia. eu amo a esse mulher anjo, feia. O anjo gente. maravilhoso. Os namorados, né? Esse é o Cupido, não é o Cupido, gente? E nisso aí a gente está falando do comecinho da popularização A das Senhora dos redes sociais. Absurdos, não é? Efizema. Não, é Essa- Efizema. essa é Efizema. Aqui fuma. Essa é Efizema, é verdade. É o comecinho das redes sociais ali. E todos esses quadros viralizavam já, numa época que a gente Total. nem conhecia essa expressão, né? E que gênio esses personagens que ele inventava, meu Deus do céu. De onde você tirava essa ideia, Phil? Essa daí especificamente, não lembro. Fumante é Não maravilhoso. lembro. Tinha algumas. Ó, o dente. Paulo Gustavo adorava essas dentaduras. Ah. E aí, a gente estava até falando isso hoje, né? Eu acho que uma vez ele encontrou a Lolo, a Heloísa PRC, e aí ela estava usando um dente. Ele ficou. Você até achou no Nokia outro dia, né? Não, Ele ficou vidrado naquilo. E aí perguntou para ela onde é que fazia. E ela falou, aí ele fez um que não tinha nada aqui não na fala- frente. É. Ah. E ele ficava assim, às Foi vezes a lá gente pra estava em casa, mesa de é. bar.
E aí ele estava aqui conversando e tal, e você virou ali para falar com a pessoa e fazia assim, ó. Como se nada tivesse acontecido. E voltava sem dente, entendeu? E aí, esse daí foi o primeiro. Depois ele começou a fazer um monte de dentadura. Foi. Ele começou a fazer dentaduras diferentes. E aí alguns personagens nasciam do dente. Do dente. E a Senhora dos Absurdos? Como é que surgiu? Nasceu de um dente De também. um dente também? Ele no camarim. Normalmente nasceu... Como é que é? Eva nasceu do Adão, Da nasceu costela. Da Ela costela nasceu do larga. dente. nasceu de um Do dente. dente. E a coisa do humor, como o humor é capaz de transformar. É. E como o Paulo percebeu isso. Sim. Quando ele falava, ai, me cobram de não fazer isso ou não fazer aquilo, eu falo, a sua militância é no palco ou nas telas, Claro. com as suas personagens. Não, o que é a Senhora dos Absurdos? Ele era Sim, muito total. observador. Como é que surgiu? né? Surgiu de um dente, mas como é que foi, Fio? Não, a Senhora dos A Senhora dos Absurdos é muito Absurdos, o que genial. eu me lembro, a Senhora dos Absurdos nasceu no camarim do Minha Mãe Uma Peça. Ele maquiado para fazer a Dona Hermínia, Aham. botou o dente, aí pegou essa peruca ali e inventou aquilo ali na hora. É uma coisa genial. Porque a Ele fez visão dele, a crítica, o que ele transformava em crítica, a visão dele das pessoas e das coisas, era uma coisa impressionante. Com Ele certeza. estava o tempo A todo Senhora dos observando. Absurdos é uma crítica. E tem uma coisa quase que premonitória. A gente tem um vídeo aqui pra ver. Cadê a senhora? Adoro a Senhora dos Absurdos. Você não dá um dinheiro pra um pop pra não estragar a cabeça dele, porque estraga, ilude. É você situar um gordo, é chegar e falar, você tá gordo. São valores. Hoje em dia, tá com essa mania agora, tudo é estrutural. Ah, não sei o que é estrutural. Pra que serve a estrutura, minha linda? Vamos falar? É pra segurar a parada, segurar o prédio, sustentar o que já tá certo. Atenção! O prédio está cercado. A senhora da cobertura está presa. Saia, Que por isso? favor, com as mãos para o alto. Repito, saia com as mãos para o alto. Não vou descer coisa nenhuma! Deixa de ser ridículo, seus palhaços, eu tô rica! Acontece nada comigo, minha família fez coisa errada a vida toda e sempre deu certo. É uma tradição da família, ninguém nunca foi preso. E o mais louco é que teve um deputado que aconteceu essa cena, teve um deputado igualzinho, que Mandou Sim, granada na mandou Polícia granada Federal. na Polícia E você Federal. sabe como Não, é que isso é de termina essa 2019, cena, ele né? dando tiro. Não é premonitório? Totalmente. Super. A mulher feia, estava lembrando aqui, a mulher feia. Eu lembro que eu escrevi uma sketch, era assim, uma amiga gata com a mulher feia. Aí eu escrevendo, eu não sabia qual ia ser a mais engraçada. Se a gata fosse mais engraçada, Paulo Gustavo faria a gata. Se a feia fosse ficando mais engraçada, ele faria a feia. Aí foi ficando muito engraçado a feia. E aí a gente fez. Aí ele fez lá, depois ele me ligou falando assim, Fio, você não tem noção daquela feia. Você não sabe o que eu fiz, não sei o quê. Aí era uma sketch só, naquela temporada. Aí a gente falou, não, na próxima temporada ela tem que estar em todas. Aí ela virou um personagem fixo. Alguns surgiam assim. Agora, puxando brasa para o meu departamento das gays, e a bicha bichérrima? Porque ela é um clássico. Faz muito sucesso, a bicha bichérrima. A bicha Quer que eu bichérrima era fale? ele. Era ele quem? É, Paulo Gustavo. Nem era, né? Ah, era assim. Só andava de brilho. O pai quase morria do coração. Juro, pirava, nem era. gente. O juro. Ele, se ele pudesse, ele andava de paetê todos os dias, Olha de lá, segunda olha lá, a a bicha sexta. bichérrima, gente. Mas era fofa. Conta como é que surgiu a bicha bichérrima. Eu não me filho. lembro Você não lembra? disso. Olha, Eu porque realmente era não lembro. fofo. porque ao mesmo Surgia tempo- muito assim, o 220 volts era um programa de temas, né? Ah. Então, quando a gente foi fazer a primeira temporada, eram 13 temas. A gente falou, quais são os temas? Vamos falar de sexo? Sexo é ótimo, vai ter um programa só sobre sexo. Vamos falar sobre comunicação, jeito das pessoas se comunicarem? Ótimo. Fama. E aí, quando a gente falava, bom, sexo, o que a gente vai falar de sexo? Aí, o que a Senhora dos Absurdos vai falar de sexo? Ela vai falar que sexo é uma coisa para pobre. A gente ia fazendo assim uns briefzinhos do que cada um ia fazer. Só que os personagens fixos não davam conta do programa inteiro. Então a gente começava a falar, o que mais que a gente pode falar de sexo? Aí assim iam surgindo personagens para atender o tema. A bicha bichérrima eu não me lembro exatamente como ela surgiu. Tá, e agora vocês tiveram uma viagem para Nova York, Deus me livre. eu acho, que vocês alternaram crises de ansiedade com crises de pânico. Como é que foi essa história? Os dois tinham crise de pânico ao mesmo tempo? Não, Paulo Gustavo, ele já tinha tido no passado umas crises de pânico bem sérias. Durou pouco tempo, mas era uma Graças coisa assim, a Deus. ele não conseguia sair de Niterói.
Paulo, você lembra disso, Bia? Lembro. Paulo Gustavo não conseguia pegar um ônibus e ir para o Rio. Mas durou pouco tempo, né? Durou Graças a pouco Deus. tempo, Graças aí a ele Deus. foi procurar, encontrou uma psicanalista e Foi começou se a se cuidar, tratar. foi se tratar. E aí, enfim, mas tinha isso. Eu também já tive, tenho ainda, já tive minhas crises de ansiedade. Primeira vez que eu fui para Nova York, o Paulo Gustavo me arrastou, a gente foi junto, cheguei em Nova York, ele já assim, não, a gente vai chegar, vai deixar a mala no hotel e eu já quero te levar para não ser... Eu sei que assim, eu saí de Niterói, quando eu vi eu estava em Nova York. Central Na Times Square. E aí a gente tenho tomou horror um de Nova York porre. por causa E aí eu disso. acordei no meio da madrugada. Você sabe disso, Malu? Eu acordei no meio da madrugada para fazer xixi. E quando eu cheguei no banheiro para fazer xixi, eu tava no meio de um ataque de pânico, só que eu estava tão bêbado que eu falei, não tem tempo de ter essa crise agora. E voltei a dormir. No dia seguinte eu acordei e fiquei assim, pânico, você tá aí? E fiquei mudo, não falei nada com o Paulo Gustavo e fiquei uns 4 dias tendo umas rajadas de pânico, do nada, mas me segurando. Depois do 4º dia eu falei, não, tô de boa. Aí contei para Paulo Gustavo, falei, Paulo Gustavo, você não tem noção. Tava tendo, assim, esses 4 dias agora eu tava pânico puro, várias horas. Aí ele pegou e fez um discurso, ele falou assim, não existe isso, Felipe, nós somos jovens, estamos em Nova York, tá tudo certo com a vida da gente. Por causa dele. E aí me fez um discurso, eu falei, não, Paulo Gustavo, tá tudo bem, passou já e tal. Ele, pois é. Aí entrou pra tomar banho. Deu 15 minutos, ele saiu do banho assim, tô com pânico. Isso era Paulo. Aí eu peguei e falei assim, Paulo Gustavo, nós somos jovens. Devolvi tudo. Ele falou, garoto, eu que falei isso pra você. Não vai funcionar comigo. Aí ele ligou pra psicanalista dele. Ela falou assim, garoto, olha só, tá tudo certo com você. Não entra nessa não, mas você tem 2 opções. Ou você toma um remédio, ou você toma um vinho. Entendeu? Se eu fosse você, eu tomava o vinho. Só que se você tomar o vinho, você não pode tomar o remédio. Precisa obedecer? Aí ficou eu e ele assim, agora, remédio ou vinho? Aí, Eu ia no não, vinho, vamos com tomar um certeza. vinho. Ele falou, Felipe, se der o pânico, dentro do vinho, a gente não vai poder tomar o remédio, a gente vai ter que aguentar esse pânico. Aí a gente tomou o vinho. E aí, ao longo da viagem, tinha umas horas que, assim, ele ficava assim, você tá com pânico? Eu falei, não, tô ótimo. Ele falou, sabia, eu tô. Tá comigo. Aí a gente foi assistir uma peça na Broadway. Eu tô vendo ele fazer isso. Maravilhoso. Ficou eu e ele para assistir a peça na Broadway, a gente sentou no meio. Era 100 pessoas para cá, 100 para lá. Falei, Paulo Gustavo, se der um pânico aqui, você sabe que é 100 excuse me pra cá. 100 excuse me pra lá até a gente conseguir sair daqui. Aí daqui a pouco começou a baixar a luz para começar a peça. Aí Paulo Gustavo falou assim, essa luz aqui não induz um desmaio, não? A gente falou, eu falei, eu tô achando também. Foi ficando eu e ele fraco da luz. Aí foi a viagem inteira. E depois, um tempo depois, teve uma ligação... Aí ele me mandou um vídeo, eu achei um videozinho, ele em Los Angeles, ele estava num restaurante, aí ele filmou do nada, chegou no meu celular, ele falando que ele estava num restaurante, que estava baixando à tarde, e estavam aquelas luzinhas amarelinhas, ele falou, Fio, sabe aquela luz que induz o desmaio? A luz que induz o desmaio. A luz que induz, já tive 2 crises de pânico aqui. Me mandou. A gente tem esse vídeo, diretor? Fio, eu tô num restaurante agora aqui em Los Angeles, que é isso que eu queria trazer pra você, Cat. Que sabe aquele momentinho do crepúsculo, que a luz do céu começa a cair, essa luzinha aqui, ó. Eu já tive pânico 2 vezes sentadinho aqui. E essa luzinha atrás mesmo, Não essa é, luzinha. menina? O crepúsculo. Ele só não tinha crise de pânico, como ele causava pânico em mim, né? Você, né, Me Déia? deixava louca. Mas Ela explica, falou que Déia. odeia Chamava pra Nova York dormir por causa com dele. ele, Você né, odeia Déia? Nova Odeio York? Nova York por causa dele. Gente, ele me pegou, mas eu vou te levar em Nova York, você vai amar. Me pegou pela mão, que nem criança que você leva de 5 anos, me fez andar naquela 5ª Avenida, ele entrava em todas as lojas que tem aqui no Brasil, que ele comprava lá. Fulano, aquelas lojas. Eu dizia, você é cafona, comprou lá e veio comprar aqui, só pra dizer que comprou em Nova York. Eu odeio isso aqui, ele me puxava. Eu andei, eu tenho horror de Nova York. Aí eu queria que ele me levasse para ouvir um show de jazz. Sim. Como é que chama quando você desce? Um underground, assim. Ele não, que eu vou passar mal. Eu fiz tudo que ele queria.
E eu não pude fazer nada. Menina, mas Eu tenho horror de Nova York, não vou mais. Acabou. Agora, tantas histórias, tanto sucesso, né, Déia? Eu não sei, vou dizer uma coisa aqui, porque a gente é irmã, né? E eu me sinto muito abençoada. Eu acho que você também é uma bênção, Também. né? Você é muito abençoada, né? Eu me sinto abençoada. Muito abençoada, porque tem esse legado todo que ele deixou para você também. Sim. De ter tido ele e Juliana, sim. sabe, como filho. E ele que deixou esse legado lindo. E ele era um cara bom de coração, era genioso. Ele brigava aberto, principalmente comigo. Era cão e gato, Mas nós assim, dois. Mas amigos filho ali, com era mãe, mamãe, era tudo na vida. E a gente tem que conviver com isso, né? Tem que conviver, tem que Não sobreviver tem a jeito. isso, conviver Exatamente. e agradecer, com alegria, né, Déia? agradecer a E Deus agradecer sempre. a oportunidade dele ter estado aqui comigo o tempo todo, esse tempo todo. Enfim. E eu acho, sabe também, Deinha, que assim, as mulheres que nós somos, se a gente está aqui, se eu estou aqui nesse programa agora, à frente dessa bancada, com vocês aqui, se você está, esse sucesso que você está também na televisão, tudo isso, olha só que bênção, que isso foi dado presente dos nossos anjos, né? Foi. Exatamente. Eles fizeram isso da gente. Né? Então, assim, eu me sinto muito abençoada, tenho certeza que você Disse também. o Luciano para mim que quando ele foi na missa de 7º dia, ele falou, quando eu cheguei com a Angélica, foi lá no Cristo, a senhora falou comigo umas coisas que eu falei, ela não está bem, a gente tem que abraçar ela. E assim, ele me falou isso, Luciano. Ele não me disse o que eu falei. Sim. Mas eu acho que eu posso ter brincado até com ele. Nossa, precisou que acontecesse tudo para eu conhecer você de perto. Sim, alguma coisa sim. que o Paulo Gustavo... Eu fazia tudo para Paulo Gustavo, mas eu não me intrometia na vida dele. Ele tinha os amigos, que se ele me chamasse, eu ia. Quando não, eu não me impunha em lugar nenhum. Eu sempre fui essa pessoa. E ele me chamou, depois de um tempo, ele me chamou. Por isso que eu fiquei na cabeça dele. Ele falou, tem que ajudar ela. Que Aí coisa, é que ele né? foi convivendo, ele viu que eu era tão maluca quanto... O Luciano Huck, O isso, Luciano. exatamente. E ao mesmo tempo você virou a mãezona do Brasil inteiro, né, Déia? É porque você imagina, as pessoas... Eu tenho 77 anos. Você imagina as velhas que nem eu, querendo poder ser maluca que nem eu, mas não podem, porque... Aí eu agora estou todo domingo na casa delas. Legitimou. Então, Legitimou as malucas. legitimei que a Legitimou gente as pode malucas. ser o que a gente quiser. Exatamente. Entendeu? Lógico que a gente tem que ter um filtrozinho. Eu tenho, pouco, mas tenho. Mas Paulo Gustavo dizia que Dona Hermínia era Déia amenizada. Era da... Amenizada. Amenizada. E acho que tem uma outra coisa que a gente falou disso no bloco anterior, mas que a dona Déia também contribui muito, né? Talvez ela nem pense sobre isso, mas para mães de filhos gays, sabe? Sim, com certeza. A gente vive no país que mais mata pessoas LGBTQIAPN+. Muitas pessoas não têm a sorte que o Paulo Gustavo teve, e eu também tive, Fio, de ter uma mãe acolhedora que disse assim, no meu caso particularmente, acho que no do Paulo também, a relação com a minha mãe só melhorou depois que ela soube que eu era um homem gay. E eu acho que você inspira demais. Você ensina todo domingo na TV também. Depois do primeiro filme, assim... eu comecei a receber 1000 cartas, sabe? Niterói, todo mundo sabia onde que eu morava, né? Sim. Então, deixava na porta, entrega para a Déia Lúcia. Eu era Déia Lúcia. Depois Déia foi Lúcia. ser Dona Déia, E todo mundo dizendo, era filho que me agradecia, era mãe que dizia que bom que a senhora está mostrando meu marido. Porque às vezes não é a mãe só, é o marido. Sim, e ela tem aquele casamento, sabe? E a pessoa, às vezes, é difícil. Como é que você vai brigar com o marido que sustenta você? Principalmente as mulheres da minha época, que tinha aquele casamento que a mulher não saía para trabalhar. Quem trabalhava era o marido. Como é que você vai brigar? Vai dar... Entendeu? Por um filho. E eu fui exatamente essa pessoa.
Graças a Deus que eu fui. Graças a Deus. Eu acho, sabe, Déia, que essa coisa que eu falei agora há pouco, é uma coisa quase de missionária, assim, sabe? É como se a gente tivesse vindo para esse mundo, claro que tem a Juliana, tem a Juju, mas assim, você é o ventre do Paulo Gustavo. Eu trouxe o Rafael, você trouxe o Paulo Gustavo, e ambos, cada um do seu jeito, trouxeram uma luz para todo mundo e mudaram a vida da gente. E a gente está aqui, eu quero aqui te parabenizar, assim, sendo muito fraterna mesmo, como a gente continua sobrevivendo com alegria a nossa vida, buscando. Mas eu chorei muito com você. Eu também com você, né, meu amor? Eu chorei muito com você. sei, tinha meu amor. um programa, você não tinha Você ia... O Viver com Fé. Isso! Não era? Eu vi aquilo, eu chorava. Eu dizia, meu Deus, eu nunca podia imaginar que eu fosse passar a mesma dor. Mas a maneira que a gente sobreviveu Entendeu? dessa dor é uma maneira muito bonita. E é em nome deles, né? Isso é lindo. Porque ninguém é eterno, né, Cissa? Exatamente. A gente não sabe a hora. A gente chegou, está aqui, não sabe a hora que vamos partir. Então, vamos viver bem enquanto a gente está aqui. E fazendo bem para os outros. Exatamente. Não é mesmo? Eu penso isso. E em nome deles, da vida deles também, dignificando a vida deles aqui, né? Para todo mundo, eu né? me lembro que quando eu fiz a peça com Paulo Gustavo, que eu falava no final, que eu falava dos políticos, Paulo Gustavo dizia assim, mãe, nós vamos fazer em Brasília, você vai ser presa. Ô, mãe, pelo amor de Deus, eu falei, não tem homem lá para me prender. Deinha, te amo, você é demais. Muito obrigada, Déia, muito obrigada. A gente vai continuar conversando, mas eu quero te agradecer porque, da mesma maneira que falam para mim assim, você é um grande exemplo. Você é uma alegria de vida e uma esperança de vida. Eu acho que para todas as mães que passaram pelo que nós passamos, sabe, ver você todo domingo naquela alegria, ver você aqui falando dessa maneira, eu acho que a gente está dignificando a vida dos nossos filhos. Exatamente. Parabéns, meu amor. A gente vai continuar essa bagunça aqui, que é o que o Paulo Gustavo quer que a gente faça, não é isso? Essa alegria. Exatamente. Vamos lá, gente. Paulo Gustavo merece mais, por isso mesmo a gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente volta já, que eu quero conversar agora mais com a Malu Vale, tá? Não sai daí não, que a gente volta já já. Beijos. Paulo Gustavo, meu amor! Ei! O Sem Censura especial em homenagem ao grande, imenso Paulo Gustavo está de volta. E agora a gente vai conversar com ela, que conheceu o Paulo quando ele ainda estudava na CAL, a Casa das Artes de Laranjeiras, e que foi diretora, como a gente já falou aqui, da primeira peça profissional dele. Eu tô falando da minha amada, idolatrada Malu Vale. Maluzinha, a gente já falou bastante assim, mas eu queria saber assim, como é que você definiria o talento do Paulo por humor? Único. Único, né? Único. O Amir Haddad, meu primeiro diretor, nosso mestre, teve ele fala que... Qual é o melhor ator para você? Como é que você define o melhor ator? E aí o Amir fala, é o que tem o tempo menor entre o pensamento e a realização. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Total. Total. E eu vi isso muitas vezes. Ele sempre me levava para ver as peças antes de estrear no Rio, ele me levava para ver. E eu lembro, não sei onde a gente estava, e um palco enorme, não sei se era Novo Hamburgo, sei lá, um careca levantou, ele estava falando, ele falou, sou eu? É muito rápido. Ele vendo aquela coisa enorme, assim, né? Então, a capacidade de fazer humor, a capacidade de traduzir uma coisa que ele visse, que se transformou se transformaram nesses inúmeros personagens, eu acho que era muito isso, né? Ele lia e transformava rapidinho aqui. A genialidade dessa rapidez é muito doida, porque era muito rápido ele. Muito, a rapidez mesmo na vida normal. Total. Ele sentou várias vezes em mesas de bar. Total. Eu tenho uma foto dele com meus filhos todos assim. Era de uma... Ele conversando com você, ele sabia o que estava acontecendo aqui do lado. Sim. Não, às vezes ele estava rindo, você não sabia nem do quê, mas ele já estava te lendo antes de você entender o que ele estava lendo, né? É muito genial. Porque tinha isso também, né, Déia? O maluco, ele queria assim... Porque o Paulo, tem pessoas que são muito engraçadas no trabalho, humoristas, atores, atrizes, que são muito engraçadas no trabalho, mas que na vida... Não são. Não são. E a gente São tem pessoas... exemplos disso de colegas nossos. Exatamente. O Duda Mambete, nosso irmão, ele falava, quando você está com o Paulo, você nunca está triste. Exato.
Paulo. Falei, como é que você vai ficar triste com o Paulo? Ele era o que você falou num bloco anterior aqui. É a persona, não tinha. Não né? tinha persona. Não tinha persona. Era exatamente. Ele falava que era atazanado, né? Que ele era atazanado. Atazanado. É, A gente é. dizia que, o Paulo é ansioso, Paulo é ansioso. Depois a gente entendeu que o Paulo não era ansioso, o Paulo tinha pressa. É. Paulo tinha pressa de fazer tudo o que ele queria. Então era aquela loucura criando o tempo todo, em pé. Eu lembro dele falar também assim, eu acho que eu não sou ator, eu sou um tipo de fogo no... E eu falava... Ai, como eu amo! Porque o Paulo tinha muito nervoso também. O Paulo, as primeiras entrevistas, ele falava em polo inteiro, antes de entrar em cena. O Paulo tinha muito medo, tinha muito nervoso, mas ele ultrapassava isso com essa certeza do que ele podia fazer, né? O Infraturas, por exemplo, tinha nada, como eu falei, não tinha peruca, não tinha... E era, assim, ele fazia uma bailarina que ele subia, assim, com uma cara, lembra? Aquilo era um sucesso. Para começar a falar, tinha que esperar, porque as pessoas morriam de rir só daquele jeito Do dele gesto, fazer, do jeito. subir e fazer uma bailarina. Não, Paulo era genial. Genial. Um cometa genial, que eu tive o privilégio de ser escolhida por ele. E eu agradeço isso sempre. Com certeza. Eu converso com ele. E Ai, que jura, Malu? juro. Às vezes eu falo, Paulo, você está aí? Porque acontecem coisas agora com a peça, então, Sim, com Matilde. Matilde, que você está fazendo. E eu falo, gente, ele me falou, vai, não é possível. Porque todas as sincronicidades, todas as coincidências que aconteceram, eu falava, você está aí, Paulo? Estou fazendo... É isso, E vamos ele em queria frente. dirigir a Malu. Essa peça Ele existe. encomendou Matilde, essa ele peça jura? anos atrás, porque ele dirigir a Malu. Ela que foi a primeira diretora dele, ele queria ele dirigir ela. Ia ser a Que é primeira da direção Júlia, né? dele. Da- o texto Quando a da gente Júlia fez... Paradinho, maravilhosa. 2015 fazia 10 anos do nosso encontro profissional. A gente se encontrou antes. Apresentei Júlia Spadatini. Aham, que é Os dois se maravilhosa. amaram. Ela escreveu Matilde. E quando foram as 20 primeiras páginas, ele fez observações, aliás, pertinentes. A personagem da Duda por... oh, meu Deus... Judy Garland. Aham. E ele falou, Judy Garland não é nem da tua geração, porque ele queria gerações diferentes. Eu e um ator mais novo, para ter um guarda-chuva de público amplo. Sim. Tanto que depois eu falei, é Rita Lee, né? Claro, claro. Mas, e aí a Júlia falou, não, vamos fazer assim, eu escrevo a peça, quando você for dirigir, você muda o que você quiser. Só que aí, quando a peça ficou pronta, 6 meses depois, Paulo enlouquecido, eu enlouquecida, a gente acabou não montando na época. Como é que as coisas são misteriosas? E hoje eu pude pegar a peça voltou para mim, passou por várias atrizes e não foi montada. Passou por mim. Passou por ti? Passou por ti, eu soube. Passou por mim essa Eu peça. soube. E aí, o ano passado, Júlia, com quem está a peça, tal, a peça voltou para mim, o Caio Booker, coisa, que né? sempre quis trabalhar comigo, né? E a gente está aí com a peça. Matilde, é lindo o texto, gente. Tem que, E tem você que tem que teatro. ver. Não, a gente acabou no CCBB, Tá. é um patrocínio do Centro Cultural, do Banco do Brasil, e a gente agora vai rodar. Então, logo agora, terça-feira, dia 6, a gente já está chegando em Belo Horizonte para estrear lá. Maravilhoso. Então, dia 6 em Belo Horizonte. Dedicado a ele. Isso quer dizer, ele abençoando essa peça. Ele tá Dedicado a dirigindo de ele. alguma maneira. Ele leu essa peça, ele queria... Nossa, eu fiquei até arrepiada, né? Que ela deu uma volta, realmente passou por mim, passou por tantas outras atrizes. Que era e foi para com ficar você. aqui, para E agora... eu quase fiz, mas é que eu tava com dores e santas. Pois é. E outras atrizes também aconteceu coisa parecida. Nossa. Então era para eu fazer e eu estou Pra feliz você. da vida. Benza a Deus, Depois Malu. a gente volta para falar mais dessa peça. Por favor, a hora que você quiser. Isso Pode é deixar. curioso que a Malu acabou de dizer, né? De como ele percebeu, né? De como ele tinha pressa, inclusive, para realizar muita coisa. Eu já li algumas entrevistas de amigos, né? De pessoas ligadas ao Paulo, que diziam que ele tinha meio um caráter premonitório, que hoje as pessoas entendem, né, Bia? Queria que você falasse um pouquinho disso, porque passado esse tempo, depois da passagem dele, as pessoas começam a falar, nossa, mas ali ele parecia que ele já sabia que acontecia isso, e por isso ele fez aquilo, por isso ele me chamou. Queria que você falasse um pouquinho dessa ideia. A gente consegue hoje ler dessa forma, né? Isso que a Malu falou. Ele tinha pressa, né? Todo o cuidado que ele tinha com a carreira dele, né? De não cair em nenhuma casca de banana, de se construir de forma muito consistente, mas ao mesmo tempo, assim, um dínamo, sabe? Ele queria realizar, ele tinha uma vontade, Uma urgência. de realizar, e ele queria fazer muitas coisas. E ele tinha alguns sonhos, né? Por exemplo, desde novo ele queria ter filhos, né? Ele conversava isso com a gente, que era um sonho dele ter filhos, realizar determinados projetos. Ele queria ser um grande artista, ele tinha isso, eu quero ser um grande artista.
E olha, o assim que toca muita gente é o seguinte, esse show que ele fez Filho da Mãe, ele já acalentava há alguns anos. Ele já conversava isso com a Déia há alguns anos. Só que por causa de agenda, foi sendo postergado. E aí, se você pensar, ele ficou maravilhado de fazer esse show, ele fez com todo esmero, como tudo que Paulo fazia, ele se metia em tudo, mega produção, se metia... Ele olhava a luz que vinha aqui, assim, ele fez com muito esmero, fez esse show em homenagem à Déia, que era um sonho dele, e se você for pensar, é o último espetáculo dele em vida. Então, assim... E ele fez com medo que a Déia partisse e ele não realizasse esse sonho dele. E Gente, isso é o tempo é incrível. tão misterioso Que coisa, que quem né, Déia? partiu foi ele. Nossa! Agora, você foi uma das últimas pessoas que trocou mensagens com ele, não foi, Maluzinho? Bom, ele me mandou, eu vou entubar aqui em meia hora. Então, não sei se ele mandou ali. Isso aí, quando eu li, eu vou entubar aqui em meia hora. Vai ser melhor para mim. Reza, te amo. E no dia do velório, que a gente foi para a casa da Lolô depois, eu falei, ele disse que a gente queria se apegar a alguma coisa. Sim. Eu falei, ele disse que vai ser melhor para mim. Aí fui pegar para ler para as pessoas e ele tinha mandado exatamente no horário que ele veio a falecer, 21h12. Eu falei, gente, ele mandou isso às 21h12. Então, assim, essas coisas que são... Que coisa! Não, é muito doido. E o Covid, ele falava, se eu pegar, eu vou morrer. Se eu pegar, eu vou morrer. Se eu pegar, eu vou morrer. Se eu E pegar, eu vou morrer. peguei. Dia 1º de dezembro, eu ia operar minha vista, meu médico falou, vamos fazer um exame antes de Covid? Aí eu fiz. Quando eu fiz, deu positivo. Aí liguei. Paulo Chaves, ele lá no sítio. Tô com Covid. Ai, mãe, pelo amor de Deus. Ele ligava de manhã, de tarde e de noite. Não tenho nada. Tá com febre? Não. Tá com não sei o quê? Não tive nada. Quando dia 15, eu fiz outro exame maravilhoso. Ótimo. Aí eu operei. Dia 16, a minha vista já está tudo preparado. 22, eu operei a outra. E 23, eu fui de carro devagarzinho para o sítio. Quando eu cheguei lá, ele olhou para minha cara e falou, mãe, você é tão raça ruim que nem Covid aguentou com você, hein? Aí respirou e falou a frase, mas se eu pegar, eu vou morrer. E ele pegou 1 ano depois e foi. Nós temos aí Gael e Romeu, né? Sim. Gael e Romeu, a loucura da vida dele. Que não tem nada a ver com ele, os dois. Tímidos. Mas olha, Não você é quer falar... tímido, né, Malu? Surpresa poderá acontecer, né? Não, Calma, porque calma, os tímidos tudo dos pode tímidos- acontecer. Mas Gael é tímido, Romeu é tímido. Oh, meu Deus, são tão lindos. Paulo, mas são tímidos. E você é aquela vozona que deixa tudo? Eu tento deixar, mas eu não posso brigar com o genro. Se Paulo Gustavo estivesse vivo, eu brigava com o filho. Vai pro meio do inferno, eu vou fazer. Pronto, mas eu não posso fazer isso com o genro. Eu sei. É difícil, como é que eu vou brigar com o meu genro? E o neto muda a gente, né, Déia? Neto, não Neto tem é um- coisa melhor na Nossa vida. A gente Senhora. devia ser primeiro avó para depois ser mãe. Exatamente. Agora, uma coisa que eu não sei se você sabia, não sei se vocês da mesa aqui sabiam, Malu Vale dormiu com o Paulo Gustavo. Sabiam. Ela O Paulo dormia. não dormia sozinho. Ele não dormia. Eu pensei que fosse... Porque quando eu Só achei... eu? Não, achei que Não, você dormiu. havia um rodízio. quando- Quem dormia com o Paulo Gustavo? Não, o Ele Thales... fala, saiu a escala essa semana, você Saiu vai a dormir escala, quarta-feira. Thales Ele não dormia sozinho. trabalhava em BH, tinha consultório. Então, quando o Thales ia, alguém tinha que dormir com ele. Ele não dormia sozinho, Malu, era isso? Não. Não dormia sozinho, ele tinha medo de espírito. Por isso que eu acho que meu Paulo já Deus. tinha um canal ligado Sim. muito especial. Espírito E ele não de dormia. Aí porco. quando o Déia não podia, quando o Thales viajava, quando não sei o que, ele me escalava. Aí eu ia e falava, mas não vou dormir na sua cama com o Thales, então vamos pro quarto de hóspede. Ah, tá, então vamos pro quarto de hóspede. Mas desde cedo ele tinha esse medo? Ele tem medo, sempre teve medo. Isso tinha até no A 220. Juju é que ficava com ele o tempo todo. Agora, mas ele te ligava também, vocês tinham crise de riso, que tem uma coisa que eu li que era assim, que ele falava assim... Porque o Thales O Thales dormia, dormia. e ele me ligava, me ficava escrevendo. Só que aí final eu do começava programa. a rir, ele começava a rir, se sacudia, eu falava, vou acordar Thales. Não, isso eu sinto muita falta dessas ligações, dessa comunicação tarde, assim.
Era demais. E coisa que ele via no Instagram, ele me mandava, eu escrevia mandava. hospício, que eu achava... Hospício, aí ele me mandava, olha esse hospício aqui. Paulo realmente, a leitura dele do outro era única. Única. Aí tem o vocabulário comum, que ele sempre teve com o Fio. Como é que é o vocabulário comum? Eles têm o literal vocabulário isso aí. comum. Então, às vezes, eu falando com o Fio, me lembra o Paulo, com Deia, com Juju, com Bia. Eu já aprendi uma que é a luz que induz ao quê? Desmaio. A luz que induz ao desmaio. Você tem alguma, Bia, para falar, para lembrar? Se não me lembro. Vou usar muito essa luz que induz ao desmaio. Luz, Paulo Gustavo, adorei. Porque essa hora do fim da tarde induz ao desmaio, gente. Isso é uma coisa engraçada até porque, além das expressões, o jeito de falar do Paulo influenciou, acho que, uma geração de comediantes inteiros. Toda razão. Hoje você consegue identificar, eu pelo menos, consigo identificar comediantes, nossa, aquilo ali bebeu muito na fonte do Paulo Gustavo. Exatamente. E aí eu queria saber de referências dele. Quais eram as referências do Paulo Gustavo no humor? O que fazia o Paulo Gustavo rir? Vocês lembram? No humor, cara, a gente era vidrado em Comédia da Vida Privada. Vida ao Vivo Show também, que foi muito uma influência para o 220 volts, aquele formato. TV Pirata, Regina Casé, Fernanda Torres, a gente amava. A gente consumia muito isso. Eu tinha todos os Comédia da Vida Privada gravado em VHS. E o Paulo Gustavo me obrigava a andar com aquilo na mochila. E a gente, às vezes, encontrava uma pessoa na rua e ele falava assim, você já viu Fernanda Torres? Não sei o quê. Aí a gente contava a esquete. Aí ele falava assim, você tem videocassete na sua casa? E subia na casa da pessoa e botava para as pessoas assistirem. A gente consumia muito aquilo. E olha só que fonte que ele bebeu, uma fonte brasileira, Nossa, genial, poderíssimo, imagina. que é a nossa cara, Total, isso aí genial. completamente. Ele queria muito ser ético, o Paulo. Ele sempre tinha medo de falar coisas erradas. Não no humor, não na brincadeira. Sim. Né? Mas às vezes tinha coisa para escrever, ou coisa para ele participar, e ele falava, eu não quero, isso está certo, isso não sei o quê. Ele tinha muito medo de não ser ético, uma pessoa ética. E né? vocês sabiam dessa vontade dele de ser pai o tempo todo, a vida toda? Sempre falou. Sempre, né? Sim. Aí falava de umas amigas, né? Vou ter filho com fulano, vou ter filho com Beltrano. Eu cheguei a ser cogitada. Meu Deus, Isso é bem Paulo, cheguei a ser cogitada. Esse neto ia ser Eu falava, eu não vou ele poder vinha com ajudar, planos que eu tenho os reais, ovários para muito de cedo. trabalhar, ó. não sei o quê, não sei o que lá, bababá. Tinha um plano. Para de trabalhar, eu te dou tudo, não sei. Não, mas, gente, eu tenho que acontecer, não tem como parar para ter filho. Mas antes disso, da paternidade, teve o casamento que também foi um ato político. Foi. Né? O casamento do Paulo com o Tales, isso gerou uma discussão enorme. Foi a primeira personalidade do tamanho do Paulo Gustavo a falar disso, a ter foto publicada. Também gerou, inclusive, uma cobrança, uma patrulha chata de gente falando assim, mas não beijou e não sei o que lá. E você estava nesse casamento, né? Eu queria que você trouxesse, o Fio também, ideia, trouxesse a memória desse dia, porque é um dia que eu sei, né, que ele estava radiante, feliz demais. Né? Foi uma festona no Parque Lage, uma festa linda. Paulo estava feliz pra caramba, mais cedo mandou foto que eles assinaram antes, né, em casa, o Eles casamento. casaram em casa. Fizeram uma festa. E não foi só no casamento. A gente estava falando, adoro essa foto. Linda essa foto. Eu amo. Iluminada. Olha nossa. a cara de Paulo Gustavo, a felicidade Isso dele. foi no dia do casamento? No dia do casamento. E a festa foi no Parque Lage, eu estava lá. Uma festona no Parque Lage. Você estava lá, né, Cissa? Graças a Eu Deus. não me lembro se eles beijaram ou não. Beijaram, no casamento as pessoas beijaram. depois falaram tanta coisa. Não beijaram no filme. também. No filme que ficavam lá, beijaram, lógico. Mas além do casamento, eu lembro do dia do velório, que foi no Cristo Redentor, lá em cima, com os 3 maiores celebrantes do Rio de Janeiro, celebrando a missa de 7º dia de um gay assumido. Se referindo ao marido. Se referindo ao marido, não escondendo, não fazendo assim. Eu pensei naquele momento, Paulo, o que você fez? O que você deixou? Imensa, né? É um legado imenso, um ensinamento imenso que a Deia continua, né? E todos nós do jeito que a gente pode. Então, o que ele fez, né, para a comunidade LGBTQIA+,
é incomensurável. Não só através do trabalho, acabou. como uma pessoa, como Com a uma vida pessoa dele, que como ele mesmo, né? assumiu. A existência dele, né? O que A ela A existência e significou. como ele se assumiu. Como ele se assumiu, né? O Paulo se assumiu. E isso é para poucos, né? Então, acho que agora, não só imitar no humor, mas imitar né, as mães, os parentes. Nas atitudes. Nas né, atitudes. Nas Exatamente, atitudes, de como ele exatamente. legitimou, né? E tudo com muito amor, né? Sempre envolvendo muito amor, muita generosidade com todos. A gente vai continuar a celebrar o nosso amor, Paulo Gustavo. Agora a gente vai rapidinho aqui para um intervalo, mas a gente volta para continuar essa conversa, esse tributo a essa pessoa imensa, maravilhosa, única, que está aqui com a gente agora. A gente vai rapidinho para um break e volta daqui a pouquinho. Um beijo. Mua! E a gente está de volta com a nossa homenagem ao inesquecível, único Paulo Gustavo. Mua! Agora eu vou conversar um pouquinho mais com uma pessoa que conhece ele, como poucos aqui, antes da fama, dos prêmios, dos palcos lotados, porque ela foi amiga, parceira, como a gente já falou aqui, produtora, é assessora de imprensa, esteve ao lado dele ali o tempo todo. Bia Coelho, Beatriz Coelho, meu amorzinho, eu quero saber de você. Me conta mais um pouco como é que era assim, como é que era o Paulo fora das câmeras, assim, no dia a dia a gente já falou que ele era bem-humorado o tempo todo, mas ele era muito perfeccionista, né? Super. Então como é que era trabalhar com ele assim, você que era assessora e... Sim, trabalhei com ele, fiz algumas produções e depois assessoria de imprensa. Olha, ele era um cara muito... Ele queria ter um entendimento total das coisas, então ele estava gravando, ele estava filmando, ele estava escrevendo, ele estava atento à luz, que via essa luz não está boa, não sei o quê. Ele queria estar atento ao texto, à direção, né? A direção, ele sabia tudo o que tinha que acontecer. Ele precisava de uma pessoa que... fizesse isso, até porque ele não poderia ocupar dois lugares, assim, mas ele tinha uma noção total de tudo. E ele tinha um esmero enorme, então ele era muito perfeccionista e, enfim, mas tinha bom ouvido também, ao mesmo tempo que ele cismava com algumas coisas, ele era genioso, sim, ele tinha uma opinião muito forte, coisa e tal, mas também escutava muito, elaborava, processava... Enfim... Mas genioso, eu acho que era nesse sentido, assim, como a gente falou aqui antes, ele sabia o que ele queria. Exato. Sabia o que ele Então, queria. exato. Quando você sabe, de vez em quando, você tem que ser meio incisivo mesmo, claro. né? Aí a pessoa falava, você não era nem geniosa, assim, eu quero assim, eu tenho que ser assim. Ele sabia muito o que ele queria. Ele sabia, cara. E Bia, como é que você... no Brasil, a gente tem uma trajetória, uma tradição que eu acho péssima, de reverenciar as pessoas, de reconhecer o talento depois que elas não estão mais aqui. Certo. Você era assessora de imprensa. Você acha que a imprensa tratava o Paulo em vida da forma como ele merecia? Essa relação com a imprensa era bacana? Porque eu sei que ele não gostava da entrevista, ele era tímido. Tem uma história ótima do programa da Fátima Bernardes, que Dona Dé foi com ele, que ele entrou já passando mal no programa, porque não gostava. Enfim, como é que você analisa essa relação dele com a imprensa? Não, falando nisso, esse é um aspecto dele que as pessoas às vezes não acreditam, né? Ele tinha realmente um lado tímido. Tá vendo, Déia? Ele Ó, tinha o Gael, um lado meu, tímido, puxaram o pai. ele tinha momentos Mas muito nunca sérios, se que ele gosta, conversava sério. Então, assim, o humor, assim, era uma linguagem que ele escolheu, que é de uma inteligência enorme, né? Sim. Você jogar tintas, fazer as suas críticas, coisa e tal, mas é uma linguagem. Porque ele tinha conversas muito sérias, profundas, consistentes. Ou seja, não era uma figura alienada, um bobo alegre, muito pelo contrário. Sim. E a relação dele com a imprensa é interessante. Quando ele me chamou para trabalhar, foi justamente por isso. Porque, assim, ele não queria ficar dando entrevistas toda hora. Ele falou, Bia, não quero ficar pipocando em capa de revista, tá toda hora em programa. Eu fico todo empolado, eu fico com rosácea. E é verdade. Programa, então, que tinha plateia, esquece. E não era por ele, assim, ele gostava, admirava a pessoa, mas ele não queria estar, né? E aí, a questão, quando ele me chamou, eu não sei se eu tô me perdendo, tá? Você me regula. Vambora. Aqui é sem censura. Vambora, Bia. Tamo junto. Vai na tua. Que é o seguinte, em 2015, quando eu fui fazer uma segunda faculdade, que foi Ciências Sociais, coisa e tal, ele foi e falou assim, Bia, vem trabalhar na... Eu parei de fazer produção, não quis mais fazer produção, para me dedicar a outra história.
Aí ele falou, Bia, vem ser minha assessora de imprensa. Só que ele já era um cara grande, ele já era um cara muito importante, muito solicitado, e ele estava numa assessoria de imprensa super bombada. E eu falei, Paulo, eu não sou assessora de imprensa, você já é um cara gigante, como é que vai ser isso, coisa e tal, não tenho essa expertise, coisa e tal. Ele falou, mas é isso que eu quero, porque é o seguinte, eu já entendi que eles me colocam nessa empresa de assessoria de imprensa como moeda de troca. Eles precisam vender a pessoa que está chegando agora, que tem que bombar, que tem que estar em tudo quanto é revista. Esperto demais. E aí vão lá e me dão. Só que eu não quero. Eu só quero... Olha que incrível, Não, isso que eu estou te falando. Gênio. Ele tinha uma visão total da coisa. Ele falou assim, eu não quero ficar pipocando, não tem... Quando tiver que falar dos meus trabalhos, eu tiver um trabalho para divulgar e etc., eu vou lá e falo, mas eu não quero estar assim. E você, eu confio. E outra coisa... Como ele sabia que eu não tinha a ambição, o desejo de seguir como assessora de imprensa, de ter uma carreira nesse sentido, ele falou assim, você não vai fazer média com jornalista. Porque também tem isso. Se eu trabalho como assessora de imprensa, tá tudo certo, faz parte. Como é que eu vou ficar bancando determinadas coisas com jornalistas se depois eu tenho que fazer Você outra... precisa daquele jornalista, exatamente. Faz parte. Então ele falou, então você não vai precisar fazer média. Olha a foto de vocês dois. Muito De lá atrás. Muito mocinho, gente. Coisa linda. E aí é isso. Então, assim, com determinados veículos grandes, não, vou fazer, e ele queria que eu dissesse os porquês. Assim, porque às vezes você pode sair, tá sem agenda, Sim, né? que é o clássico. Não, aqui vamos falar os porquês. Mas, assim, eu achava que o Paulo, na verdade, assim, a minha compreensão, ele tinha já um respeito pela imprensa, assim, eu via que ele tinha um respeito. Ele teve algumas insatisfações, né? Alguns veículos e alguns jornalistas que ele achou que distorceu. E por isso, assim, ele não fez mais nenhuma entrevista, ele deu um bloco e coisa e tal. Mas, assim, de um modo geral, eu acho que ele estava construindo, sim, esse reconhecimento, porque esse público, é muito difícil você ser unânime, né? É quase impossível. Mas, assim, o Paulo Gustavo, ele realmente que ele era sucesso de crítica, de público, da classe artística. Total. Assim, total. Não tinha como negar o fenômeno que ele era. Exato. E uma coisa que eu acho genial, Bia, acho que todo mundo vai concordar aqui, é que, assim, eu não conheci o Paulo Gustavo antes, né, da fama, assim. Conheci ele já no início, bem no início, e conheci ele até o final, assim. Mas, assim, eu tenho a sensação que ele continua sendo a mesma pessoa sempre, mesma. né? Eu Não falava, é? Paulo, a tua vida não mudou da água para o vinho, mudou da água da Sedai para Dom Perignon. E ele continua a mesma pessoa. Não, a mesma pessoa recebia a gente de cueca samba canção, perguntava do seu pai, como é que tá seu pai, coisa e tal. Ou seja, ele não foi se perdendo. Não a gente virou não no glamour, na batatinha. Não largou a galera de Niterói, ficava em Niterói, né, Isso é um traço dele. Tinha uma casa em Niterói, morava lá. Ele me dizia, não, sai de Niterói. Eu digo, vem pra cá, não sei o que, ficar mais perto da gente. Ele falou, não sei, tá louca? Eu quero ficar na minha casa em Niterói, que não sei, você que tem que ir pra lá. Eu digo, tá bom, então eu vou. E outra coisa que eu acho muito lindo nele também são as celebrações de vida. A gente viu agora a festa de casamento, mas quantas festas ele deu de aniversário, que ele convidava todo mundo. É uma alegria de celebrar a vida. Ele celebrou muito a vida, né, Lélia? A gente saiu uma festa que foi na Lagoa, ali no Clube da Lagoa. Você lembra dessa festa, Fio? Então, porque eu saí com camiseta, com um sapato, tudo de brinde, era uma doideira. E essa coisa dos presentes pros amigos, com você tem, não tem? Muito, presenteava muito. Mostra. Não, então, essa aqui foi uma jaqueta que foi dele, né? Essa jaqueta que foi dele mesmo. E aí um dia ele falou, quero muito te dar uma jaqueta, bababá, só tem que fazer uns ajustes. Linda, meu Deus do céu. Que ela foi dele mesmo. A cara dele, meu Deus. Ele adorava moda, né? Ele adorava moda. Ele adorava moda. Ele gostava de moda, E, olha, isso é muito legal, desde muito novo, porque assim, eu tenho cenas dele, vocês também, obviamente, que ele não tinha, ele era duro. E eu entrava com ele, não sei se pode falar, mas eu entrava com ele na C&A, entendeu? E ele fazia o look mais transado. Então, assim, ele sabia, né? Ele sabia e ele gostava de moda. E chegava na festa, ele era o cara mais transado. Então, assim, ele gostava. Então, não foi uma coisa que foi um deslumbre dele. Ele só foi potencializando. Sempre foi fashionista. Exatamente. Sempre foi fashionista.
Não, e esse vestido aqui, quando vocês falaram também para trazer alguma coisa, é que esse vestido aqui, que eu amo ele de paixão, acho ele lindo, bababá, e ele é simbólico para mim, que ele me deu no Natal de 2018, Ai, que coisa linda, falando para eu gente. passar o Réveillon com ele, coisa e tal, né? Oh, Mas só que Bia. desde então, todos os meus Réveillões eu só passo com Claro, ele. É o meu claro. vestido de Réveillon, não tem essa Virou de roupa uma nova. mandinga, É hein? Você essa. vê que coisa linda, Você né? virou uma mandinga isso. E no desfile da São Clemente, em homenagem a ele, eu desfilei também com ele, bababá. Então, assim, é um vestido para mim muito precioso. Que lindeza, né? É. Que amigo, Biazinha. Ele adorava. Que coisa. Ô, Déia, agora, uma coisa que eu quero te falar. Tudo isso que a gente falou aqui hoje é graças a você, essas broncas. A gente começou... A primeira pergunta que eu te fiz é se você imaginava em algum momento que as broncas que você deu no Paulo Gustavo iam tornar você essa mulher... Mas foram Até broncas das muito bem broncas dadas, ele hein? colocou na vida, no palco, e se tornou uma coisa engraçada. Mas essas broncas É. que você deu foi a educação que você deu a essa pessoa, sabe? Que você que mostrou os valores para ele, as noções de caráter. Essas broncas que a gente ri tanto com Dona Hermínia, que é baseada em você, mas eu quero te parabenizar, porque esse ser humano é o seu filho, educado por você. Então, assim, obrigada a você, Dona Déia, por ter nos dado esse homem tão maravilhoso, esse talento que é inesquecível, que vai reverberar em todos... Assim, eu, por exemplo, vou te falar uma coisa, quando eu tô meio depresinha, eu quero ver Minha Mãe é uma Peça, um filme, qualquer um, eu boto lá e fico vendo e digo, meu Deus... Eu não consigo ver direito. Mas eu imagino, eu sei, imagino. Eu falo, eu rio, eu brinco, falo dele, mas eu não Mas ver consigo imagem é ver mais imagem. difícil, eu não, entendo. eu até vejo, mas assim, mas botar para eu assistir, eu não consigo. Dizer, vou ver. Mas você vê assim, mas para as pessoas, assim, me faz um bem, eu digo assim, é um remedinho certo para quando você está meio... Terapêutico, né? Terapêutico, você falou a palavra certa, que estava demorando, as coisas demoram. É terapêutico, assim. Então, o Paulo é um presente para o mundo todo, porque ele reverberou, assim, alegria, ele nos deu... E é isso que a Bia estava fazendo, assim, tudo isso com uma seriedade, que a Malu falou, o Fio aqui também, com uma dignidade. Total. Que, assim, é um privilégio ser contemporânea de Paulo Gustavo, ser amiga. Eu quero te dar os parabéns, meu amor. Os parabéns. Eu agradeço, vocês todos. Te agradeço também, Não Déia. é? Eu Também que te agradeço. agradeço. E uma coisa que eu não percebia quando eu era adolescente e que hoje eu tenho uma clareza de como a Déia é uma mulher moderna, né? Super, né? Muito moderna. Super, Você é uma mulher muito moderna. À frente também. sério, Déia. Déia. Não sou, não. É eu sim, sou- você é uma mulher Eu sou uma muito pessoa moderna. que compreende a vida e eu levo a vida que eu acho que está aí para ser vivida, gente. Se eu tiver que tomar Coca-Cola na casa do meu vizinho, eu vou tomar. Se eu tiver que tomar um uísque na casa vamos supor, de uma pessoa que não é todo reservado, mas que ele tem um uísque, ele me perguntar, eu vou até provocar, vou dizer, eu prefiro um uísquinho, pode? Que é para Claro. mostrar que não é nada demais. Então, mas assim, eu gosto de curtir a vida. Eu agradeço a Deus a vida que eu tive. Os meus 2 filhos, Isso, meu amor. Isso. entendeu? E continuo agradecendo aos amigos que estão aqui comigo. Bia está comigo todo dia. O Fio um pouco menos, mas a gente se fala, porque está lá na Bahia. A Bia, eu falo, a Bia viajou comigo o tempo todo. A gente dividiu o quarto viajando, fazendo o filho da mãe. A Malu é minha vizinha. A gente se fala A toda gente hora. se fala toda hora. Então, assim, eu agradeço a Deus. Isso também foi Paulo Gustavo que deixou, que fez Sim, Essa família. concordo. essa família, porque né, eu poderia estar falando, vamos dizer, ou com o pai da Bia, a mãe da Bia, ou com a mãe de Fio, Com que eu Beth. conheço, com a Beth, que eu conheço desde 1970. Que a gente, o pai dela comprou um apartamento, meu pai também. Mas ele é o meu amigo. Sim. Você está entendendo? Isso daí é de totalmente. Paulo Gustavo. Totalmente. Esse encontro, entendeu? E ficou. E que te acolhe, te aconchega, né? Assim, te dá... Exatamente. trouxe uma família, de uma além da certa sua maneira, família, a família do Paulo preenche Gustavo. esse E pedacinho. ela acolhe a gente também. A gente É. também precisa de você. E você, Déia, assim, não só para os amigos do Paulo Gustavo, não só para a sua família, que ele também, os seus netos, é para o Brasil
Brasil inteiro com o trabalho que você está fazendo no Domingão, cara. É uma maravilha te escutar, te ver. É assim, uma benção que você está fazendo. E é o que o Fio falou, você é muito moderno, isso é muito importante, Sim. sabe, no teu trabalho lá. Então, assim, você tem uma missão, garota, e está se saindo muito bem, sua Você sapequinha. também, colega. Sapequinha. Hein, irmãzinha, sapeca? Que bom, né, meu Mas amor? tô ficando velhinha, 78 anos vou fazer, tô cansada. Um corpinho de 50, meu o amor. corpo que não é mesmo. Vamos combinar? Se tiver que fazer uma plástica, tem que começar lá de joelho, vir subir. Você sabe que o meu neto falando... O Romeu, todo mundo lá em casa tomando café da manhã, o neto Romeu com a cara de cínico. Vovó, você precisa cortar essa pelanca aqui. Te juro. Seu Paulo fazer botox e laser. Mas é que o pai de dermatologista. tem curso toda hora. Claro. Aí eu virei... Não posso continuar a história. É sem censura, Posso contar a história Era agora, no como é que múltiplo. terminou a história? Não posso. Mas é uma alegria, né, esses meninos na sua vida. E a Nossa, continuação, né? eles são ótimos, eu amo. Vem cá, eu sei que é difícil, eu sei muito bem, mas vamos fazer um pacto que a gente vai sempre manter esse astral? Vamos. Vamos, em nome dele? Já sabe onde eu moro. Já sei onde você mora. É só passar primeiro na minha casa. Mas vamos tomar um negocinho. Ah, com Já tem certeza. taça de vinho, agora tem taça Não, de vinho. agora tem Agora taça de tem, vinho, tá. tem taça, tem copo de uísque. Eu levo vinho. É, porque na minha casa não tem vinho, Tá sabe? bom, Porque tudo eu bem. gosto de ver, Mas só tem tem uísque. Também tomo. Ah, só tem uísque na minha casa. Tá e bom. Coca-Cola. Tá ótimo, tá fechado, meu amor. Muito obrigada, parabéns, Eu que meu amor. agradeço o carinho de vocês. Parabéns, mas olha só, vou me levantar pra te beijar. Fica quietinha, fica aqui. Não consigo Fica aí, me meu levantar. amor. Quase que a gente vai vontade de pedir bênção pra ela assim. Fiozinho, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por essa amizade com o Paulo. De ter feito tão bem a ele também, com certeza você fez. Muito obrigada por estar aqui com a Obrigado gente, você por essa compartilhando homenagem. a sua história. Maluzinha, meu amor, muito querida. obrigada, minha amiga querida. Muito bom estar aqui. Que atriz linda. Matilde, estão voltando, Belo Horizonte. Matilde, vamos para Belo Horizonte. E obrigada por ter vindo e compartilhar com a E gente. volte sempre que você quiser. Tá, volta sempre que você quiser, Então tá, meu amor, combinado. Ai, Biazinha, muito Muito obrigada. prazer, Adorei obrigada. te conhecer. Obrigada E pelo muito convite. obrigada por tudo que você fez por ele e porque ele fez por você. Deve ter sido também muito. Maravilhoso. E muito obrigada por ter vindo compartilhar aqui com a gente, Eu tá? que agradeço. Muito obrigada. obrigada. Muquinha, muito obrigada por essa homenagem, estar aqui Quer saber comigo. quem Quero que ele só fazer uma namorou, que eu não me pergunta, porque lembro. senão os milhões de fãs do Paulo Gustavo não vão perdoar. Tem projeto de um dia contar a vida do Paulo Gustavo Boa. num filme? Temos. Eu Oba. posso falar que eu sou a mãe. Temos. Nós vamos fazer filme, vamos fazer tudo. Vamos Isso. um dia. Vamos o dia celebrar. que der uma loucura, o dia que der uma Deinha. loucura, vamos fazer. Você volta aqui para contar, então, todos esses projetos. Ah, sim. Agora você isso, vai- isso daqui é o que eu tô falando de onda, porque não, Não, tem mas projeto. tem projeto sim. Tem A gente vai projeto fazer. nenhum. Eu tô dizendo que tem, porque eu acredito Tem que a gente tem a um dia- vontade. E tem muito o que a vontade. contar, né? Tem muito que histórias. contar. A gente tem que fazer mais homenagens. Tem sempre. muitas histórias, Paulo sim. Gustavo sempre, eterno, É, eterno. exatamente. E a gente vai encerrar com o Paulo Gustavo. Por favor, meu amor. Diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração, não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo. Salve, Paulo Gustavo! Salve, meu amor!